Portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Velo Clube Guarani. Júlio Nascimento. São 9h30, horário oficial do Brasil. Apita o árbitro. Tem bola rolando em Rio Claro. Começa Guarani Velo Clube aqui na CBN Campinas. Velo Clube Guarani. Nascimento. Rasgando emoções no microfone da CBN Campinas. A partir de agora, você que curtiu o clássico alvinegro entre Santos e Corinthians, empate em 1-1 na Vila Belmiro. Oscar Ulisses deu o recado e agora você confere. Na sequência da quarta rodada, o jogo que encerra justamente a quarta rodada da competição, a Série A1 do Campeonato Paulista, estádio Benitão. Estamos agora com o Velo Clube Guarani. É o Bugre em busca da primeira vitória na competição e você vai junto com o microfone Globo CBN Campinas. Anunciando agora também o timaço da CBN escalado para esse jogão de bola. Já temos 1 minuto de bola rolando no Benitão. E eu quero saber de Adriana Almeida como é que joga o Guarani nessa noite. Tudo bem? Boa noite, Adri. Boa noite, Júlio. Forte abraço para você e também para os ouvintes CBN. O técnico Matheus Costa repete a formação do Bugre, com 1 Kaique França, 3 Rafael, 13 Maurício Antônio, 4 Jonathan Costa, meia dúzia Emerson, 5 William Farias, 8 Natan Melo, 10 Isaac, 7 Guilherme Parede, 11 Mirandinha e 9 para Maranhão, Júlio. Esse é o Guarani escalado pelo técnico Matheus Costa. O Bugre trocando passes pelo campo de defesa, por enquanto 0-0. 1 minuto e 30 é a quarta rodada no Benitão para você, o Campeonato Paulista. E o time da casa, o Velo Clube, como é que chega para essa rodada, Indri? O técnico Pintado também repete a mesma formação da última partida. Coloca em campo 1 Marcelo Carné, 2 Inayan, 3 Mancha, 4 Betão, meia dúzia Zé Mário, 5 Marcelo, 7 Luiz Otávio, 8 Matheus Norton, 10 Silas, 11 Rodrigo Alves e 9 Daniel Amorim. Este o Velo Clube, dono da casa. A CBN convocou, ele está aqui para comentar tudo de Guarani Velo Clube no Benitão. Carlos Eduardo de Freitas, boa noite para você, Carlão. Boa noite, Júlio, boa noite, ouvinte CBN, em especial torcedor do Guarani. Olha o Bugre. Guarani no campo de ataque, Mirandinha faz levantamento para Maranhão, afasta a defesa na sequência, falta marcada de William Farias. Pois não, Carlão? Júlio, o jogo que o Guarani tem aí, a obrigação de pontuar, pelo menos, a vitória, sem dúvida alguma, seria fundamental aí pro Guarani mudar a rota dentro do Campeonato Paulista. A gente percebe que o técnico Matheus Costa não fez praticamente mudanças para este jogo, deposita confiança em Maranhão, Mirandinho, Guilherme Parede. A gente espera um Bugre competitivo, um Bugre forte para voltar de Rio Claro com os 3 pontos. O time do Velo Clube troca passes pelo campo de defesa, Mancha domina pela ponta direita, tenta levantamento lá pro campo de ataque, ele buscava Rodrigo Alves, vem interceptando a defesa do Guarani, já coloca a bola no campo de ataque, na sequência Mirandinha tenta jogar, a bola sai pela lateral, já cobrado, arremesso manual pelo campo esquerdo do campo de defesa do Guarani, Natan Melo tentou o passe, foi desarmado, a bola volta para o time do Velo Clube, na sequência falta, jogo tá parado, falta marcada para cima do Silas, e acompanhando tudo que rola no Brasil e no mundo, tudo está sob o olhar dele no central da bola. Boa noite pra você, Fábio Scheibe. Muito boa noite, Júlio Nascimento. Boa noite, ouvinte CBN. Quarta rodada do Paulistão que está sendo encerrada nesta noite. Além de Velo Clube e Guarani, o Botafogo de Ribeirão está empatando Primavera 0-0 e há pouco terminou na Vila Belmiro. Você conferiu aqui com Oscar Ulisses o empate no clássico entre Santos e Corinthians, 1-1. Além do Paulistão, tá tendo também Copinha, semifinal, para conhecer o outro finalista. O Cruzeiro já garantiu vaga na final. São Paulo e Ibrachina jogam no Morumbi, decidindo outra vaga na decisão. Lateral marcado para o Guarani pelo campo de defesa, vem Rafael Rodrigues, faz a movimentação buscando jogada pelo campo de ataque na ponta direita com Mirandinha. Ele foi desarmado, a bola volta para o time do Velo Clube, trocando passes pelo campo de ataque. Vem com Marcelo Augusto, tentou fazer enfiada de bola lado esquerdo do campo, ele buscava Silas, a bola se perde em lateral. É novo arremesso, manual marcado para o time
time do Guarani fazer a cobrança pelo campo de defesa. São 4 minutos do primeiro tempo no Benitão, 0-0. Velo Clube Guarani, a quarta rodada do Campeonato Paulista. O Bugre buscando a primeira vitória na competição. Até aqui são 2 empates, 1 derrota. Precisa vencer o time do Guarani. E vem pro campo de ataque, o Bugre domina Natan Melo. Ele faz inversão da direita para a esquerda, trocando passes com Emerson Barbosa. Coloca no chão, arranca para cima do primeiro, foi desarmada, a bola voltou pro time do Velo Clube com Silas pela ponta direita, escapou da marcação no primeiro, tentou a tabela, interceptando a defesa do time do Guarani. Na sequência, a arbitragem vai lá conferir, porque tem jogador do Velo Clube caído. Antes, a informação, pois não, Fábio Chaib? Tem gol na Copinha, gol na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O São Paulo abre o placar contra o Ibrachina, 4 minutos da primeira etapa no Morumbi, 1-0 pro Tricolor. O Tricolor garantindo vaga na final para enfrentar o Cruzeiro. E agora atendimento médico pro Inayan, que acabou levando a pior ali numa dividida com o Emerson Barbosa, né, Dri? Tá caído. Agora o Emerson Barbosa, meia dúzia, toma cartão amarelo depois de muita reclamação, muito tempo. O Inayan tá até fora do campo, tá levantando nesse momento. Tudo bem com ele, o Velo Clube vai cobrar a falta. Falta marcada para o time do Velo fazer a cobrança. Então, primeiro cartão amarelo do jogo para camisa meia dúzia do Guarani, Emerson Barbosa. É falta. Vem o time do Velo na bola parada, que pode ser importante, pode ser um momento aí de expectativa do time do Velo Clube, ao Galo Vermelho. Luiz Otávio é quem tá ali preparado para fazer a cobrança da falta. Momento de expectativa. Chegamos a 5 minutos do primeiro tempo no Benitão. Autorizado. Luiz Otávio, jogar ensaiada, a bola pela ponta esquerda. Vai pintar o cruzamento da grande área. Zé Mário ajeitou, trabalhou, pintou o cruzamento na primeira trave, afasta a defesa bugrina. A bola ainda viva, Marcelo vai tentar o chute, tira, rasga Maurício Antônio. Manda pra longe, manda pra lateral, arremesso está marcado, é a favor do time do Velo Clube para ser jogado pelo campo de defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. Velo Clube. 5 minutos jogados, Velo Clube 0. Guarani. Também 0. Central da bola. Pois não, Fábio Chaib. Paulistão em andamento, Botafogo de Ribeirão 0, Primavera também 0. Há pouco o Santos empatou em casa com o Corinthians 1-1, jogando na Vila Belmiro. Futebol do CBN. Pode ligar aqui, tem muito jogo pra você. E agora o Mirandinha ficou pedindo uma falta ali no campo de ataque, a arbitragem manda seguir. A bola volta pra Matheus Norton, ele escapa da marcação no primeiro, entrega a bola a Rodrigo faz a abertura de bola pelo campo de defesa, chega rasgando Mancha, tira dali do jeito que deu. A bola passa por toda a extensão, vai sobrar lá atrás pro goleiro Kaique França. Pois não, Dri? Só confirmando a arbitragem do jogo entre Velo Clube e Guarani lá em Rio Claro, no estádio Benitão. A dona do apito é a Mariana Nani Batalha. Os seus assistentes são Miguel Caetano Ribeiro da Costa e Pablo Lemos Filé. No VAR, José Cláudio Rocha Filho. Eu tenho a impressão que o José Cláudio Rocha Filho está em todos os jogos no VAR, né? Parece que é sempre ele escalado. Quando é brasileirão é Wagner Heuer, tá em todos. Parece que ele é o multiverso, né? Onipresente, impressionante. E agora uma falta do Maranhão ali pra cima do jogador do Velo Clube, o jogo tá parado, falta marcada. E aí, Carlão, como é que começa o time do Guarani? Por enquanto, no Benitão 0-0, Carlão. Aliás, um jogo muito ríspido, né? Com entradas fortes das duas partes, né? O Velo deu uma entrada forte no Mirandinho, o jogador do Velo, olha aí. O Guarani aperta a série de bola, quase se complica ali, o Marcelo Augusto, ninguém avisou que a bola tava com ele, pois não, Carlão? Um pouco antes o Inayan também deu uma entrada dura no Emerson, mas por enquanto um jogo muito equilibrado, um jogo de imposição física, até agora ninguém chegou com chance mais clara, mas o Guarani precisa ser competitivo, como está sendo nos primeiros minutos. Norton tenta a jogada ali de futebol, ele acaba sendo desarmado, recupera o time do Guarani, passe errado. Fica na bronca o Jonathan Costa, porque na impressão dele o Guilherme Parede foi preguiçoso agora. Dava para ter chego na bola ali, não aconteceu, o lateral está marcado a favor do time do Velo, pelo campo de defesa. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Posse de bola pro time do Guarani pelo campo de ataque, domina Maranhão. Abre a capa do Batman, vem no pivô, trabalha pela ponta esquerda, solta a bola do comando para Emerson Barbosa, ele recolhe, domina, vem por dentro, entrega a bola para William Farias, ele vai girando a bola até chegar do outro lado, entrega para Natan Melo devolveu, agora a bola solta com o jogador William Farias, trabalhou por dentro, voltou para Maranhão recua, solta a bola para Natan, mais uma vez Isaac entregou a Mirandinha, recolhe, domina, solta a bola curtinha para chegar do Rafael Rodrigues, ele vai girando, a bola chega no Natan Melo de pé em pé, boa troca de passes, a bola chega no Isaac levanta a cabeça,
passa com categoria, amortece, deixa para Natan para Rafael Rodrigues. Ele recomeça pro time do Guarani com paciência, com calma. Domina Maurício Antônio, trabalha com William Farias pela ponta esquerda para Jonathan Costa. Ele movimenta, o Guarani fica girando, trocando passes pelo campo de ataque. A bola chega agora no Natan Melo recolhe contra a marcação do primeiro, ele faz a abertura de bola para Maurício tenta a cavadinha no campo de ataque, boa bola para parede na tentativa do passe, a bola bateu na árbitra do jogo, tá parado o jogo. Posse de bola é a favor do Guarani, enquanto isso tem gol, pois não, Fábio Scheibe? Tem gol no Paulistão e não é bom não pro Guarani. O Botafogo de Ribeirão abre o placar contra o Primavera, faz 1-0 jogando lá em Ribeirão Preto. Neste momento, Guarani e Ponte Preta estão na zona de degola do Paulistão. Campinas, vamos melhorar Campinas. E vem Guarani pro campo de ataque, domina Maranhão, trabalhou pela ponta esquerda, a bola solta para Emerson Barbosa, devolução, vem com o Maranhão na linha de fundo, vai pintar cruzamento, ele faz o pivô, procura a referência do contato, tentou ali a finta, foi inteligente, agora o camisa 9 do Guarani para ganhar um lateral. Arremesso marcado é a favor do Bugre pelo campo ofensivo. Vem bola na área, Emerson Barbosa, vem pro latereio, faz a troca ali da bola. Pega uma mais seca justamente para ter mais aderência e jogar a bola lá na área. Atenção, lateral marcado para o Guarani fazer a cobrança. São quase 10 minutos do primeiro tempo. Emerson Barbosa vem para o latereio. Levantamento na primeira trave. Tira dali Marcelo Augusto. Por baixo vem para fazer o corte e manda a bola para longe. É novo latereio, hein? Para você que não sabe, o latereio é a junção do lateral com o escanteio. É aquele toque que a bola vai direto lá na área. Antigamente só os jogadores mais fortes faziam isso. Roberto Carlos e companhia. Hoje é quase uma obrigação dos laterais ter aí essa característica. Lá vem Emerson Barbosa, levantamento da primeira trave pra ninguém, Zé Mário tira, a bola volta pra Emerson Barbosa, que faz a proteção, mas perdeu ali o controle de bola, voltou pra Norton, que tentou acompanhar, a bola se perde em lateral, mais um lateral, terceiro consecutivo, é a favor do Guarani pelo campo de ataque, vem na movimentação o Bugre. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 10 minutos e 30 do primeiro tempo no Benitão e Rio Claro, segue Velo Clube 0 pro Galo, Guarani 0 para o Bugre. Central da Bola. Tem Campeonato Carioca rolando também. O Fluminense vai empatando contra o Nova Iguaçu. Neste momento, Fluminense e Nova Iguaçu. Fluminense que hoje acertou a contratação de Savarino, que estava no Botafogo. E vem Guarani pro campo de ataque, Maranhão de fora da área, batida, pega o goleiro. Marcelo Carné faz a defesa tranquila, encaixa a primeira chegada do Bugre, Adriano Almeida. Mas no final das contas o chute do Maranhão saiu fraco, né? Ele pegou com a bola ainda quicando na entrada da área, na hora de chutar não conseguiu colocar muita força, ficou tranquila pro goleiro Marcelo Carné e continua 0-0. E agora ali o jogo tá parado porque o Silas, camisa 10, ficou sentindo ali as costas no toque com o Rafael Rodrigues. A professora Mari Batalha entendeu que foi um lance normal. Lateral marcado pro Guarani, só esperando ali o Silas se recuperar. E você sabe, Carlão, que dor nas costas é um problema. Ah, você tem sofrido muito com isso, né? São 2 semanas, uma batalha intensa. Cara do céu. Foi só chegar o 3.0, começou isso aí, viu? Impressionante. Mas só, Júlio. Tô nessa ainda. Se cuida, hein? Não é fácil não, Julião. E vem Velo Clube pro campo de ataque, Silas domina contra a marcação do Natan, mais uma falta contra o Guarani. Natan Melo acabou levando ali o braço num contato com o Silas, que recebe a falta, e o Pintado já tá daquele jeito. Todo nervoso, hein, Adriano Almeida? E agora a árbitra Mariana Nani Batalha vai lá conversar com o Pintado, diz que tá olhando no relógio, conversa também com alguém ali do banco do Velo Clube, tentando controlar os nervos, mas fato é que o Silas está sendo muito bem caçado aí nesse meio campo, ele que articula jogadas pelo Velo. O time do Velo troca passes pelo campo de defesa, domina Betão. Betão devolve a bola pelo campo de defesa agora com Marcelo Augusto, ele vai girando até a bola chegar na ponta direita, chega no Mancha faz o passe curto, a bola volta para o Guarani, fica viva na metade do campo, não conseguiu dar sequência na Tamelo, ela fica recuperada ali com o Luiz Otávio. Luiz Otávio trabalhou com o Inayan para Luiz Otávio, puxou para a linha de fundo, pintou cruzamento da grande área, ajeitou para Silas, afasta a defesa do Guarani, tira dali, a bola volta com o Mirandinha, tenta no 2, Mirandinha para Isaac foi pro solo, pediu falta, arbitragem, manda seguir, a bola volta para Silas dominou pela ponta
ponta esquerda, pedalou pra cima da marcação, deixou pra Zé Mário escapou do primeiro, pintou cruzamento da grande área, o toque pra trás, afasta a defesa do Guarani, tira Emerson Barbosa, completa na sequência Mirandinha se enrosca com a bola, é um ganha, perde, e a arbitragem tá marcando falta a favor do Guarani, pra loucura do estádio Benitão, Adriano Almeida. E pra loucura do Betão, zagueiro do Velo Clube, que ficou muito bravo com a árbitra, mas sem razão. Ele puxou a camisa do Mirandinha, o Mirandinha tentava evoluir, talvez até num contra-ataque, não deu certo, o Guarani já cobra a falta. O Guarani domina pelo campo de defesa, vem com o William Farias, falta nele, o jogo tá parado, o jogo muito faltoso, Carlão de Freitas, 14 minutos, a bola não rola, Carlão. Pô, tá parecendo clássico, antes de chegar aqui estava assistindo Caju, Caxias e Juventude, tá do mesmo jeito, é só, é falta atrás de falta, né? Ainda não há um domínio de alguém no jogo, o Velo está dividindo mais que o Guarani, está competindo mais que o Guarani, mas por enquanto muito equilíbrio e muitas faltas. Você lembrou um amigo meu, viu, Carlão? Quem? Duartinho, lembra? Eu tava assistindo Caxias e Juventude. Tava rolando um Corinthians e Santos com os Oscar Ulisses, você tava no Caju. Tava Juventude e Caxias, não era nem Caxias, era jogo no Alfredo Jaconi, 0-0, uma pancadaria danada. 14h30, pois não, Fábio Scheibe? Não, só confirmando que acabou 1-0 pro Juventude. Olha aí. Finalzinho. Acha aí quem fez o gol, Fábio Scheibe. E um jogador do Caxias foi expulso ainda no primeiro tempo, pra você ver a pauleira que foi. Clássico é clássico, sempre bom. Vem o derby do desespero. E vem pro campo de ataque o time do Guarani, bola ali pro campo de ataque na direção do Maranhão. Vem a defesa, Zé Mário recupera. Recuando a bola para Marcelo Carné. Trabalha curtinho no comando ali para a chegada do Betão. Ele vem carregando, procura opção, levanta a cabeça, faz abertura de bola pela ponta esquerda com Silas, sempre com ele. Vai ser caçado, Silas. Foi. Rafael Rodrigues chegou com tudo ali. Tá sendo um pesadelo marcar ali o Silas. Bom jogador, hein? É o Rafael Rodrigues improvisado, né? Nessa função de lateral direito, tá com dificuldade enorme, né? E tem que tomar cuidado de ficar fazendo faltas no Silas, porque já vai tomar um cartão amarelo, por exemplo. O Emerson já tem. Já pensou o Rafael toma? Já ficaria aí 2 jogadores pelos lados pendurados. Tá tudo bem que o Rafael atua quase como um zagueiro, né? Um terceiro zagueiro ali, mas é um jogador de defesa, então não pode ficar pendurado, senão corre risco. O tempo passa, meu cronômetro marca você. Confere na CBN Campinas. No momento que o Silas dá um chute ali pra fora, com certo perigo, tiro de meta pro Guarani. São 15 minutos do primeiro tempo no Benitão. Velo Clube. 0 pro Velo. Guarani. 0 para o Bugre. Central da Bola. Confirmando a informação que o Carlão trouxe há pouco, Juventude bateu o Caxias por 1-0 no Campeonato Gaúcho, gol aos 53 do segundo tempo, Rodrigo San marcou. Tem muita gente participando conosco aqui no nosso WhatsApp, Júlio. Um abraço pro Bruno Henrique. Ele fala que vai ser 4-1 pro Guarani, tá curtindo a transmissão da CBN. E vem Velo Clube pro campo de ataque, a batida de longe, espalma, Kaique França. Espalma, manda a bola para escanteio. E agora uma bronca geral pra cima do Guilherme Parede, que também responde. Clima tenso entre os brothers, é escanteio, Adriano Almeida. Pagou geral agora o Kaique França, reclamando principalmente do setor defensivo e da falta de organização por ali, né? No chute, um belo chute que foi dado pelo Rodrigo Alves, que ele teve que espalmar, e agora tem escanteio, Velo. Levantamento na grande área, bola direto pra fora. Tiro de meta. E agora o Natan Melo tá pedindo calma pro Kaique França, né? Uma treta ali entre ele e o Guilherme Parede. Tudo isso é a questão da vitória, né? A falta da vitória, todo mundo querendo vencer, o clima realmente fica um pouco mais quente. Ô Júlio, o Guarani necessita do resultado positivo, né? A gente percebe que o Velo está se impondo um pouquinho mais através do Silas, que é o organizador, o Daniel Amorim, é sempre um jogador importante ali dentro da área. E o Velo parece que está com mais fome. O Guarani precisa entrar no jogo, precisa ser mais competitivo e mais um jogador pendurado com cartão. Mais um cartão no jogo, mais um pro Guarani, né, Adriano Almeida? Natan Melo, né? Natan Melo, camisa 8, amarelado, reclama, mas não teve jeito. O fato é que o Guarani tá fazendo um rodízio de faltas ali no meio campo, principalmente em cima do Silas. Eu acho engraçado quando o jogador argumenta, né? É só a minha segunda falta. Se ele vem dar uma voadora no cara e fala que é a primeira, então não vale o cartão. Esse argumento aí é meio esquisito, né? Mas tudo bem. Manias do jogador brasileiro.
São 18 minutos do primeiro tempo, 0-0. É o Velo Clube quem troca passes pelo campo de defesa, entrega a bola na metade do campo agora com o Norton. Norton recuou, entregou mal, a bola voltou pro Guarani, para Maranhão, tenta puxar a contra-ataque pela ponta esquerda, ainda ele, Maranhão. Tentou a tabela por dentro, foi desarmado. A bola volta para Daniel Morini, faz o pivô. Já entrega a bola pela ponta esquerda, um passe veio picotado, mas chegou no Silas. Silas amorteceu, entregou com jeito, com categoria para Zé Mário. Zé Mário para Luiz Otávio, Luiz Otávio gira a bola até o campo de defesa, volta a bola no comando para a chegada do Marcelo. Marcelo solta a bola pela ponta esquerda agora com Betão. Betão para Silas, vem na fatiada, da esquerda para a direita, que bola do Silas, impressionante. Ela chegou no Inayan, pintou cruzamento da grande área, Kaique França faz a defesa. O 10, o Silas é enjoadíssimo, Adriano Almeida. Deu uma invertida de bola agora, daquelas da esquerda para a direita. Olha, eu sei que eu posso exagerar, mas vejo muito nos campeonatos europeus esse tipo de invertida. Depois o cruzamento do Inayan foi nas mãos do Kaique França. O Bugre já repõe a bola e tenta descer pro ataque. Ele tem o tapa, o Silas, o molho no passe. A bola volta para Natan Melo. Natan Melo perigosamente entrega a bola para Emerson Barbosa, cercado pela marcação do Norton. Foi obrigado a voltar para Kaique França, vai ser jogando. Kaique França reorganiza a casa para o Guarani. Trabalha a bola pelo campo de defesa, solta lateralmente para a chegada do Maurício Antônio. Ele levanta a cabeça, o zagueirão do Guarani. Foi obrigado a voltar com o goleiro Kaique França dentro da grande área. Ninguém do Velo aperta também. Ficam esperando a saída da decisão do Guarani. A bola chega no Natan Melo. Entrega a bola para Jonathan Costa. Vai ser obrigado a dar o chutão. É isso que ele faz. Deu o chutão. A bola vai ficar viva ainda no campo de ataque pro time do Velo Clube. Mas o Rafael Rodrigues pediu o último toque do Silas. A arbitragem concorda com ele. O lateral está marcado. É a favor do time do Bugre para fazer a cobrança pelo campo de defesa. E amanhã toda a repercussão do Campeonato Paulista em mais uma rodada às 11 horas da manhã com o CBN Esportes. E é claro que a gente vai falar, não pode ser diferente da repercussão, né? Da grande bomba do dia, o interesse do Guarani em Elvis, camisa 10 da Ponte. Falado aqui durante toda a programação da CBN, o Guarani tá de olho aí no Elvis. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco também durante o nosso intervalo. As possibilidades do ídolo Ponte Pretano descer ao brinco de ouro da princesa. A bola volta pro time do Guarani pelo campo ofensivo, domina Natan Melo, tenta a invertida de bola para a chegada do Guilherme Paredes, ele dominou, tentou invadir a grande área, vem a marcação Inayan, atrapalha o camisa 7 Bugrino, afasta o perigo, a bola fica viva lá no campo de ataque, é falta. Agora foi a vez do William Farias cometer a falta no campo de ataque, mais uma falta contra o Guarani, Adriano Almeida. E mais uma reclamação aí, principalmente do Rodrigo Alves, quem sofreu essa falta. E um detalhe, Júlio, a torcida bugrina marca presença lá no estádio Benitão em Rio Claro. A cidade de Rio Claro fica a cerca de 100 quilômetros de Campinas, 1h e pouco, 1h20 aí para chegar no estádio. Então tem bastante bugrino por lá tentando apoiar essa primeira vitória do Bugre no Paulistão. E o Guarani tem pressa pela ponta direita, Mirandinha abdicou de bater o lateral, deixou para Rafael Rodrigues, zagueiro improvisado de lateral. Terceiro jogo já, né, do Rafa Rodrigues como lateral direito, se sinta no banco. A bola vai sobrando lá pro campo de ataque pro time do Velo Clube. Silas tenta sair jogando, foi atropelado pelo Maranhão. Maranhão chegou ali atropelando todo mundo, falta marcada pra cima do Silas. Já sofreu umas 7, 8 faltas do Silas no jogo até aqui, impressionante. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 21 minutos do primeiro tempo até aqui no estádio Benitão. É o primeiro tempo do Campeonato Paulista. Segue Velo Clube 0 pro Velo, Guarani 0. Central da Bola. Na estreia de Gerson pelo Cruzeiro, o Cruzeiro acabou perdendo no Mineirão para o Democrata de Governador Valadares 1-0, um gol numa falha de Fagner, lateral direito. O Democrata, portanto, vencendo por 1-0. O Cruzeiro é a segunda derrota de Tite à frente da Raposa. Futebol do CBN. A bola volta pro time do Guarani pelo campo de ataque, domina Maranhão, tenta fazer a finta por dentro. Ele ganhou na primeira, mas Isaac perdeu na segunda. Isaac recuperou, foi valente. Contra-ataque do Guarani, acelera Isaac. Tentou dominar pela ponta esquerda, faz o passe em profundidade, buscando ele jogada com Guilherme Parede. Fez a parede, mas foi desarmado. Na sequência, a bola fica pro time do Velo Clube. A bola tá pegando fogo ali pra cima do pé do Norton. Ele consegue agitar pro Inayan. Inayan dominou, carregou pela ponta direita. Escapa ali o time do Velo Clube. A bola volta pra Mirandinha. Mirandinha no pé de ferro, tirou o pé. A bola fica pro time do Velo de graça. Volta pra Zé Mário. Zé Mário dominou, entregou pela ponta esquerda pra Silas. Silas volta pra Betão. Betão despacha lá pro campo de ataque. Boa bola pra Zé Mário. Foi pro solo. O jogador do Guarani, a arbitragem deu a falta. Achei o miguezaço do Mirandinha, mas a arbitragem deu, Adriano Almeida. Na hora que ele pulou para tentar disputar essa bola, ele se desequilibrou e a árbitra foi marota com ele ali, porque viu o empurrão do Zé Mário em cima do Mirandinha. Eu tô com você, viu, Júlio? Acho que não foi falta isso não, mas
melhor para o Guarani, que vai ter bola a seu favor. E aí, Fábio Scheibe, tem gol? O São Paulo dando um passo importante para chegar à final da Copa São Paulo do Futebol Júnior da Copinha. Faz 2-0 para cima do Ibrachina, jogando no Morumbi. Agora, neste momento, 24 minutos da primeira etapa. O tricolor vai enfrentar o Cruzeiro na grande decisão. A edição da final de 2007, né? A única vez que o Cruzeiro foi campeão, se confirmar dessa final. No ano passado, o Cruzeiro chegou na final contra o Corinthians, foi ano passado. Não, o São Paulo, 2 anos. O São Paulo foi campeão contra o Corinthians, Cruzeiro, o Cruzeiro bateu na trave contra o Corinthians. Carão de Freitas, pausa aqui para hidratação, né, no Benitão. Então, tempo para sua análise desses 23 minutos de futebol e muitas faltas, Carlão. Muitas faltas, tá parecendo clássico, né? Tá o clima de tensão existente lá em Rio Claro. O Velo está competindo mais, ganhando as divididas. É claro que tecnicamente ninguém se apresentou para o jogo, né? A gente percebe o Guarani um pouco mais retraído, mas sim a personalidade de contragolpear, de tentar colocar a defesa do Velo em dificuldade. E o time de Rio Claro está guerreando. Não chega com tanta força, mas tem ali a articulação do Silas, busca trabalhar também pelo lado esquerdo com o Zé Mário. Até aqui foi um Velo mais competitivo que o Guarani. O placar de 0-0 é justo, o Guarani dentro da filosofia dele, um pouco mais retraído, o Velo toma a iniciativa, mas em termos de competitividade, em termos de briga, o Velo está melhor. Muito bem, né? Os dois times ali aproveitando, né? Seguindo as instruções dos técnicos Pintado e também Matheus Costa. Agora sim os times se reposicionando. Pois não, Dri? Só contextualizando um pouco da situação do Velo Clube nesse Campeonato Paulista, né? É o segundo ano consecutivo do time de Rio Claro na primeira divisão do Paulistão. E o Velo, em 3 rodadas, teve os 3 resultados possíveis. Na primeira rodada, empate em casa com o Botafogo de Ribeirão. Depois, na segunda, saiu e venceu a Ponte Preta fora. No terceiro jogo, também fora de casa, perdeu para a Portuguesa. Agora vai tentar aí, quem sabe, a segunda vitória no campeonato. O que busca também ser a primeira em casa nesse Campeonato Paulista, o Velo Clube. E agora a gente conseguiu ali detectar, né, através do som ambiente, torcida do Guarani subindo o som também, né? Eu, boa claro, presença, pertinho de Campinas, né? Boa presença. Viagem rápida. E a torcida bugrina realmente incentivando o Guarani no estádio Benitão. E vem pro campo de ataque Norton, lançamento para Rodrigo, vai tentar cruzamento, vai ganhar o escanteio, tiro de meta, escanteio. Valeu ali a luta do Rodrigo Alves, escanteio marcado pro time do Velo Clube, Adriano Almeida. Pelo lado direito ali, num segundo, se não me engano, o segundo escanteio do Velo ali por aquele lado, é o Luiz Otávio quem ajeita a bola para fazer a cobrança. Escanteio marcado pro time do Velo, atenção, são 25 minutos jogados no primeiro tempo. É a bola parada aqui, sempre perigosa. Vem o Velo, Marcelo Augusto tá na área, ele que fez o gol contra a Ponte justamente no escanteio. Levantamento na direção dele, sobe Maurício Antônio para fazer o corte. A bola volta na ponta direita, mais uma vez para Luiz Antônio, desequilibrado, consegue cruzamento, Betão subiu de cabeça com ele, Rafael Rodrigues afasta, Isaac tira pro Guarani. Rebote é do time do Velo. Norton ajeita pela ponta esquerda, entrega a bola para Zé Mário pisa nela, entrega agora para Betão. Betão recolheu, dominou, devolução, vem lá atrás para Norton. Norton levanta a cabeça, solta a bola com Betão. Betão procura espaço, consegue o passe para Silas na trivela para Zé Mário, vai pintar cruzamento da grande área, levou na linha de fundo, pintou cruzamento, afasta a defesa bugrina, tira na sequência, mas recupera Daniel Amorim, entregou, soltou para Silas inverteu, da esquerda para direita, é para a chegada do Mancha, tentou chute longe, explode no meio do caminho, a bola volta para o time do Guarani no contra-ataque, vem com Emerson Barbosa consegue o passe para a chegada do Guilherme Parede dominou, recolheu, falta nele. O jogo tá parado, falta já marcada, a arbitragem vai pedir para voltar porque antes ela quer aplicar o cartão. Vai ali aplicar o cartão no sistema defensivo do time do Velo Clube, o jogo tá parado. É falta marcada para o Guarani fazer a cobrança. 27 minutos. É o primeiro tempo. Por enquanto, 0-0. Domina Rafael Rodrigues, entrega a bola pelo campo de defesa. Entrega agora com Maurício Antônio. Maurício Antônio levanta a cabeça, procura opção, se apresenta na tabela, tentou lançamento, a bola bateu na metade do caminho ali no Daniel Amorim. Volta para o time do Velo Clube, para Silas pela ponta esquerda. Carregou contra a marcação do primeiro, pintou levantamento na grande área. A bola passa por todo mundo, vai embora na linha de fundo. Apenas o tiro de meta marcado para o Guarani fazer a cobrança lá atrás. Vai sair jogando o time do Guarani. Pois não, Adriano Almeida? O Rodrigo Alves, inclusive, que estava nessa jogada tentando correr nesse lançamento que foi muito forte para ele, tomou cartão amarelo no lance anterior por barrar uma tentativa de contra-ataque do Guarani. Amarelo para Rodrigo Alves, 11 do Velo. Convidando você a participar, mandar a sua mensagem através do nosso WhatsApp 99186
9070. 99186-9070. Pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp que a gente registra para você. Guilherme Parede domina, entrega a bola para o campo de ataque, pintou cruzamento da grande área para Isaac, invadiu, bateu o pé esquerdo na bola para fora. Aparecendo Isaac, o camisa 10 do Guarani com perigo. Ele manda a bola por cima do gol. É tiro de meta, Adriano Almeida. Foi a primeira chance de gol do Guarani. A jogada construída pelo lado esquerdo. O Emerson cruzou, o Isaac recebeu um pouco para trás da marca do pênalti. A hora que ele chutou muito mal, pegou muito embaixo da bola, mas pelo menos já dá uma esperança para o torcedor do Guarani, porque o Bugre chega pela primeira vez depois de quase meia hora. A informação, pois não, Fábio Scheibe. De pênalti, Ibrachina desconta no Morumbi. São Paulo 2, Ibrachina 1, valendo vaga na final da Copinha. Tá jogando pelo campo de defesa o time do Belo Clube. O jogo tá parado, agora falta a favor do Guarani. Mais uma falta ali. Esse duelo, Silas e Rafael Rodrigues, tá interessante. Guarani pelo campo de ataque. Mirandinha dominou puxado, hein? Puxado, e agora o Guarani tá cobrando o cartão pelo critério em cima do Betão, né, Adriano Almeida? É, e foi isso que aconteceu. O cartão amarelo pro Betão, zagueiro do Velo Clube, puxou assintosamente a camisa do Mirandinha e aí não teve jeito. O Guarani vai ter falta a seu favor. Agora, o Pintado é quem reclama muito, e como sempre, né? O Pintado é uma figura já do futebol. A árbitra vai lá, conversa mais uma vez. A próxima vai ter cartão pro Pintado, hein? Pintado é engraçado, né? O jeitão dele. Parece um peixe mesmo, né? Grande Pintado, gente boa. Parece um ele tem um pescoço, né, Fábio Scheibe? Já percebeu? Ele é meio sem O pescoço dele parece que é uma junção, né? Ali da mandíbula, sei lá, com o ombro. Grande Pintado, gente boníssima. Tá trabalhando com um amigo nosso, Gabriel Ferrari, hein, Carlão de Freitas? Pintado e Gabi, gente. Gabi tá lá em Rio Claro. Ah, e fica aí perambulando, né, pelo interior de São Paulo. Falta marcada pro Guarani. Atenção, Mirandinha. Pintou cruzamento na grande área. Sobe de cabeça, Rafael Rodrigues sem direção. Era uma jogada até perigosa, mas não teve direcionamento nenhum. Marcelo Carné tem pressa. Pintou, lançamento, que bola para Rodrigo Alves. Invadiu grande área. Rodrigo Alves puxou pro pé direito, foi pro solo, pediu falta. Pra mim foi falta dele. Pra mim, falta do Rodrigo Alves, e é isso que a arbitragem vai marcar, Adriano Almeida. É, exatamente, porque ele deu o drible e aí empurrou o Mirandinha pra poder conseguir alcançar a bola. E aí a árbitra, que fôlego também da juíza, que acompanhou isso, né, junto esse lançamento longo, já na grande área do Guarani, e ela em cima do lance ali marcou muito bem a falta a favor do Bugre. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 30 minutos do primeiro tempo, 30 minutos jogados no Benitão, segue. Velo Clube 0. Guarani Também 0. Central da Bola. Fábio Scheibe. Lá no estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto, terminou. O Botafogo de Ribeirão fez 1-0 para cima do Primavera. O Botafogo deixa nesse momento, momentaneamente, a parte de baixo da tabela. O Botafogo é o 10º colocado na zona da degola, Guarani e Ponte Preta. O Noroeste é o primeiro time fora da zona, tem 3 pontos ganhos, mesmo número de pontos do Bugre. A intensa luta contra o rebaixamento. Ô, Fábio, quanto você acha que vai ser necessário aí para escapar, hein, Fábio? Claro que é o primeiro ano com esse regulamento, a gente não tem uma noção média ainda, né? A gente conversava até antes do campeonato, com 8 pontos a gente achava que poderia escapar, né? Mas dessa vez também a gente até fez umas contas aqui, um pouco primárias também, a gente pensa que até 7, né, Júlio? A gente tá conversando. 7 pontos. Eu chuto isso aí. Imagina que pode acontecer essa saída aí da zona da degola, para o time escapar desse momento ingrato, né? Eu acho que o Lanterna vai ter 4 ou 5 pontos por aí. E aí o vice-lanterna algo entre 5, 6, 7 pontos no máximo. Eu acho que vai ficar por aí a pontuação, lembrando que desde do ano passado, né, a CBF havia anunciado a mudança, a redução do Campeonato Paulista, e a partir desse ano são 8 rodadas então para definir os classificados e os rebaixados à Série 2 do Campeonato Paulista. São 32 minutos do primeiro tempo, 0-0. É falta marcada para o Guarani fazer a cobrança pelo campo de defesa. Domina Maurício Antônio, entrega a bola pela ponta direita para Rafael Rodrigues. Improvisado de lateral direito a 3 jogos. Rafael Rodrigues volta a bola com Maurício. Maurício domina, levanta a cabeça, procura opção. Ele vem carregando pelo campo de ataque, entrega a bola com o jogador Natan Melo. Natan
Natan Melo faz a devolução pela ponta direita para Guilherme Parede. Guilherme Parede recolhe, domina, solta a bola para Rafael Rodrigues para Maurício. Maurício tenta o levantamento lá para o campo de ataque, mais uma vez para Isaac. Isaac escapa da marcação, devolveu para Natan Melo para Rafael Rodrigues, para Isaac. Pela ponta direita tem jogador caído pedindo atendimento médico, a arbitragem viu agora. Vai ver ali o que está acontecendo com o Betão, camisa 4 do Velo Clube, está no chão, sentindo muitas dores. O jogo está parado, Adriano Almeida. O Betão agora bastante, parece sentir as costas, né? Dá a impressão, mas já está sentado, já vai levantar tranquilamente. A gente lembra que o Rio Claro tem apenas um desfalque no departamento médico, é o atacante Lucas Duni, que começou inclusive como titular no ataque do Velo. Perdeu a vaga para o Daniel Amorim ao longo das rodadas e agora sofre com uma lesão. Guarani já repõe essa bola, a bola rolando. E vem pro campo de ataque, lançamento do time de Guarani para Emerson Barbosa, entrega a bola para William Farias recua, devolvendo para Jonathan Costa, acionando o goleirão Kaique França. Kaique França tem pressa, vai entregando a bola pela ponta direita para Maurício Antônio para Kaique França. Kaique França levanta a cabeça, aperta ali Daniel Amorim contra a marcação do primeiro, rola a bola para a chegada do Jonathan Costa para Emerson Barbosa, aperta o time do Velo. Guarani começa ali, triangular na frente da área. Agora o Jonathan Costa manda a bola lá para Maranhão. Maranhão tenta o pivô, a bola fica dividida na metade do campo. Sobe Rafael Rodrigues de cabeça, não consegue o domínio. Luiz Otávio coloca no chão, entrega para o capitão Marcelo Augusto. Pela ponta direita, Marcelo para Luiz Otávio, apontou Inayan. Inayan pintou cruzamento da grande área. Vem na cobertura o time do Guarani, a bola fica com Kaique França. Vai sair jogando com tranquilidade aos 34 minutos do primeiro tempo. 0-0. Nada por enquanto de gols. Duas grandes chances para cada lado. Uma grande defesa do Kaique França, mas nada de gol até aqui. E vem pro campo de ataque o time do Bugre. Domina Maurício. Maurício pela ponta direita, na fatiada, buscava a jogada ali com Guilherme Parede. Vai chegar, não vai chegar, não chegou. Antes dele, Marcelo Augusto. Recuando para Marcelo Carné. Carné entrega para Zé Mário. Zé Mário domina, trabalha, coloca no chão. Soltou curtinho para Isaac, tentou recuperar pro Guarani. Agora Zé Mário corrige ali o que fez anteriormente. Manda a bola para a lateral, arremesso está marcado. É a favor do Bugre. Na ponta direita, não, a favor do Velo. O Rafael Rodrigues estava pronto aí para fazer a cobrança, a arbitragem disse não. É pro vermelho bola. Já cobrado o lateral, entrega Marcelo Augusto pelo campo de defesa. Rola a bola para a chegada do Mancha. Mancha levanta a cabeça, tem Betão pertinho dele. Ele prefere o toque para Marcelo Augusto, capitão camisa 5 na cabeça de área. Ele faz o passe curto lateralmente, entrega a bola com Betão. Betão vem por dentro, recorre, domina, solta a bola com Luiz Otávio. Luiz Otávio faz o lançamento pela ponta direita. Boa bola, boa. Vem pro campo de ataque o time do Velo Clube. Pintou o cruzamento na grande área. A bola passa pela primeira trave. Acompanha Rafael Rodrigues. Desequilibrado, desajeitado, desconçado, ele manda a bola para fora, Adriano Almeida. E é melhor mandar de qualquer jeito para fora do que o Silas conseguir dominar essa bola, né? Era ele quem estava ali por perto. Escanteio pelo lado esquerdo agora para o Velo, Zé Mário na bola. Escanteio marcado para o time do Velo. Zé Mário, ex-Inter de Limeira, Ponte Preta, jogador experiente, ex-Internacional de Porto Alegre, ele quem vem para a bola. Autorizado, Zé Mário pintou o cruzamento da grande área, o toque de cabeça, afasta a defesa do Guarani, voltou para Rodrigo, a bomba, Kaique França! O paredão bugrino aparece pela segunda vez e faz a defesa, Adriano Almeida. Lance que arrancou aplausos do torcedor agora, um chute de fora da área. Kaique França caiu bem no canto esquerdo, se consolidando ainda mais no gol do Guarani. Ele que fez alguns milagres no jogo contra o Santos, vai mostrando segurança também neste primeiro tempo contra o Velo. 36 minutos é a falta marcada para o time do Guarani fazer a cobrança. Natan Melo tem pressa, a arbitragem está pedindo para esperar. Calma, torcedores, vou contar a barreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passos. Falta marcada para o Guarani. Os jogadores de defesa aproveitam para ir para a área. O Guarani tem hoje, por conta do Rafael estar jogando como lateral improvisado, uma estatura elevada em comparação ao time do Velo, né? São 3 zagueiros em campo, mais o Maranhão que é centroavante. Então, realmente, o Isaac é alto também. Só tem gente grande na área do Guarani. Jogada ensaiada, autorizado, pintou cruzamento direto nas mãos de Carné. Vem para fazer a defesa, sai jogando com pressa Carné. Já faz o lançamento pela ponta esquerda para a chegada ali do Silas. Silas conduziu, segundo a arbitragem a bola não saiu. Ele volta, recuando para Betão. Betão acalma a jogada, pensa para o time do Velo Clube, faz o passe lateralmente, solta a bola com Mancha. Mancha tem Inayan pela ponta direita para ele toque. Inayan contra a marcação de 2 jogadores, Mirandinha aperta. Ele foi obrigado a voltar. Recomeça o time do Velo Clube.
Clube pelo campo de defesa. Carlos Eduardo de Freitas, hora de opinião aqui na CBN, 37 minutos do primeiro tempo, 0-0, Carlão. Júlio, o panorama não mudou. O Velo continua brigando um pouquinho mais, o Guarani até se assanhou, né, com uma finalização do Isaac e outra do Mirandinha, mas de uma maneira muito tímida. Um jogo de imposição, truncado no meio-campo, com pouquíssimas chances claras. E a bola volta para o campo de defesa do time do Guarani. Sai jogando com Jonathan Costa. A bola volta para a ponta esquerda. É para Emerson Barbosa. Emerson Barbosa deixa para Jonathan Costa com categoria, com um chapéu para cima da marcação do Daniel Amorim. Ele vai ser obrigado a recuar para o Emerson Barbosa mais uma vez com o pé direito. Ele rasga. Não quis saber de brincadeira. Manda a bola na direção do Maranhão. Não conseguiu ganhar o primeiro duelo do Maranhão. A bola fica ainda para o time do Guarani, para Isaac. Isaac limpa o lance, entrega pela ponta esquerda, trocando passes para William Farias. O William Farias foi obrigado a voltar. O jogo está parado, falta marcada. Revoltando a torcida do Velo Clube. Tem pressa o Guarani, solta a bola pela ponta direita para Maurício Antônio recolhe, domina, entrega a bola pela ponta direita para a chegada do Natan Melo. Lembra Arthur Rezende, né, o Natan Melo, né? O jeitinho de jogar, né, cara? Não lembra? Arthur Rezende era bom de bola. Bom de bola, bom jogador. Sai jogando o Guarani com o Maurício Antônio para chegar agora do Jonathan Costa. Jonathan Costa tem ali o Natan Melo pedindo desesperadamente do outro lado. Já avistou, Natan Melo tá pedindo para passar pela ponta direita o Rafael Rodrigues, que ele vai lançar. Pode ir que eu lanço. Domina Natan Melo. Escapou da marcação do primeiro, sem espaço, foi obrigado a voltar lá atrás pro goleirão Kaique França. Vai sair jogando 38 minutos, quase 39. E você pode participar, mandar a sua mensagem, mandar o seu recado. É o nosso WhatsApp 991869070. 991869070. E aí, torcedor bugrino, já pensou Elvis no Guarani? Aceitaria ou não? Por enquanto, só o interesse do Guarani. A informação do dia: Elvis de saída da ponte. Aceitarias no Brinco de Ouro? 991869070. Fique à vontade para mandar a sua mensagem. Você que está na torcida pelo Bugre. A bola volta para o time do Guarani pelo campo de ataque. Domina Natan Melo. Entrega a bola pela ponta esquerda para a chegada do Emerson Barbosa. Rola a bola com o Jonathan Costa para a chegada agora do Maurício. O Maurício domina. Vai tentar enfiar de bola para Maranhão. Abriu a capa do Batman. Tentou 2 passes errados. Maranhão está muito longe, hein? Fica na bronca ali o Maranhão. Na sequência, a bola volta para o time do Guarani com Mirandinha. Ele pensa, entrega a bola para Rafael Rodrigues. Soltou para William Farias. O William Farias recua, atingiu ali o William Farias sem querer, hein? Ficou sentindo ali o rosto, mas tá tudo bem. Pois não, Adriana? Você deve ter até informações privilegiadas lá do Brinco. Gente que não tem acesso mais aos treinos, mas pensando em lateral direita e em ataque do Guarani, na direita, o Cicinho, que é banco, nada contra o Rafael, mas não é a dele. E no ataque, o Luca no banco, são 2 jogadores que devem estar treinando muito mal para não terem uma vaga nesse time titular do Guarani. Eu acho que a questão do Lucas é um pouquinho física e um pouquinho da questão disciplinar, né? Depois da expulsão lá contra o Novo Horizontino. São as opções aí. Tem o garoto Kevin também, né, Carlão? Que o garoto Kevin talvez pode ser uma alternativa. O próprio Luca no segundo tempo, né? Olha o Isaac. Isaac dominou, trabalhou pela ponta esquerda, rola a bola para a chegada da Mirandinha, pentou o cruzamento, Emerson Barbosa de direita, a bola passou por todo mundo, Silas. Tira de cabeça completa, pois não, Carlão? 2 jogadores importantes, de repente o Matheus Costa pode utilizá-los. O Cicinho caiu muito tecnicamente, mas aí eu vou ao encontro do que a Adri disse. Ele deve estar muito mal mesmo, né? Porque perder a posição pro Rafael, que é um zagueiro, e aí o Guarani fica sem uma alternativa por aquele setor. Contra o Santos, por exemplo, o Santos utilizou muito, né, o setor direito de defesa do Guarani. Então é uma questão aí pro Matheus avaliar para a sequência do Paulista. E vem pro campo de ataque o time do Guarani, a bola tá lá pela ponta direita, William Farias contra Daniel Amorim, vai ganhar a falta, ganhou. Daniel Amorim foi muito bem agora, foi muito experiente, cavou a falta contra o Guarani. Ô, Julio. Pois não, Fábio Chame. Sabe qual era o apelido de Daniel Amorim no Vasco da Gama, cara? Dani. Não, Pirulitão. Tem 1,90 e poucos de altura, era conhecido como Pirulitão. Entrava na segunda etapa, marca gols, numa época que o Vasco estava na Série B do Brasileirão. Lembra do Peter Crouch, atacante inglês, sabe, Chave? Claro. Esse aí também, cara. Foi um poste de luz, né? Impressionante, tudo tão alto. E agora mais uma falta dura ali pra cima do jogador do Guarani, falta do camisa 3 do Velo Clube, Adriano Almeida. A falta do Mancha. O Mancha estava pendurado, ou seja, desfalca o Velo Clube no próximo jogo, que é simplesmente contra o Corinthians. O Velo recebe o Corinthians no próximo domingo às 8h30 da noite, sem o zagueiro Mancha. Treta na TL ali, né? O Mancha não gostou também do cartão amarelo. O jogo tá parado, falta marcada, cartão amarelo
foi aí, né, Carlão, um parâmetro desse primeiro tempo, muitas faltas e cartões também. É um primeiro tempo muito fraco tecnicamente, muito mais brigado do que jogado. Senti o Guarani muito tímido, principalmente os meio-campistas. Eu acho que o Natan pode chegar um pouco mais, o próprio William, junto com o Isaac, municiando o ataque. Mirandinha, embora seja importante taticamente na recomposição, mas também foi pouco aproveitado, quase que não participou. O mesmo se aplica ao Guilherme Parede. Um jogo muito brigado, um jogo de imposição tecnicamente abaixo. E a participação do ouvinte através do nosso WhatsApp 991869070, Fábio Scheibe. Muita gente participando. Um abraço pro cantor sertanejo Mauro Lins, sempre conosco. Quem também tá mandando mensagem pra gente lá da Paraíba, em João Pessoa, é Marco Vinícius. Tá torcendo pelo Bugre de lá. Na torcida bugrina aqui tem uma família aqui, o pessoal torcendo bastante. O Thiago, a Malu, a Laura, o Benício, a Vitória e a Camila na torcida pelo Bugre, viu, Julio? Boa, é a galera ligada da CBN, Guarani pro campo de ataque, vamos pra cima, Bugrão, domina pela ponta direita, Guilherme Parede procura opção, não tem ninguém pertinho dele, foi obrigado a voltar, ele recua, entrega a bola pra Natan Melo no 2 com Rafael Rodrigues pra Natan Melo, solta a bola com o William Farias, ele escapa, rompe a linha que divide o gramado, procura opção do campo de ataque, bom passe pra Isaac, tentou o domínio pra Maranhão, foi desarmado. Recupera o time do Guarani, dá sequência no lance ali com Emerson Barbosa, ele chama no 2, boa bola, Emerson Barbosa ainda ele gosta de chutar de fora da área, consegue o passe, entregou pra chegada do Mirandinha, pediu pênalti, a arbitragem tá dando a falta, foi muito perto da grande área, não sei não se o VAR não vai ter que entrar em ação. É falta perigosíssima pro Guarani, Adriano Almeida. Eu fiquei muito em dúvida se essa falta não foi em cima da linha, viu, Júlio? Mas foi uma boa troca de passes aí do time do Guarani. E aí pegaram o Mirandinha. O Mirandinha que, na minha opinião, tá sendo o jogador mais incisivo aí no setor de ataque do Guarani. Ele recebe, quando ele vai fazer o giro, ele é calçado pelo jogador do Velo. E, se não me engano, o Luiz Otávio é quem calçou. O Inayan calçou ele ali, mas agora, olhando de novo pro replay, Júlio, foi dentro da área, hein? Eu acho que o VAR vai ter que chamar aí. O José Cláudio Rocha Filho é o VAR desse jogo, mas a árbitra Mariana não dá pintas de que vai pro VAR ou vai conversar com ele. Vamos esperar mais um pouquinho. E falta até um pouco de experiência ali, né? Embora o Guarani seja um time experiente, só o Rafael Rodrigues está insistindo para ela ir ao VAR, né? Talvez até pela falta de convicção dos jogadores do Guarani, mas me chamou a atenção que o Rafael Rodrigues estava lá do outro lado. Foi o único jogador ali que teve ali a postura de professora, vai lá ver. William Farias, que é o capitão, por exemplo, não tá ali na rodinha. Mas ela tá ganhando tempo, Carlão de Freitas. Claro que a gente tá na expectativa aí que o VAR vai ter que verificar, né? Deve estar havendo uma conversa assim. Vamos ver, vai lá. Vai pro VAR. Pênalti pro Guarani bater. E aí, outro ponto que me chamou muita atenção: o Maranhão e o Guilherme Parede já estavam na marca do pênalti, né? Enquanto os jogadores tem duas bolas no gramado. Uma tava com o Natan Melo para bater a falta e o Guilherme Parede já tava ajeitando aqui para bater o pênalti. Resta saber se é ele o batedor. Me parece que não tem muito claro ali se é o Guilherme Parede. Quem que perdeu o pênalti? Mirandinha. Né? Porque no jogo contra o Santos, que o Guarani também teve um pênalti a seu favor, o Natan Melo segurou essa bola. Já estava o pênalti definido, ele segurou, conversou com o Mirandinha e ficou na marca do pênalti até o último instante. Só na hora da acho que é o Parede ali, o Natan Melo deu uma batidinha na cabeça do Parede. O Parede, ele gosta também de uma resenha, né, com os jogadores. O Maranhão tava pedindo, porque na entrevista após Santos, o Matheus Costa fala, a sequência é Mirandinha ou Maranhão, Diego Torres. Ele não cita o Parede, né, mas o Maranhão tava ali perto da bola, esperando o Parede passar a bola pra ele, mas acho que o Parede ou sentiu confiança, pode ser uma estratégia também, ou vai deixar pro Maranhão, né? Pênalti pro Guarani, 46 minutos do primeiro tempo, Guilherme Parede, autorizado, pênalti pro Guarani, Marcelo Carné no gol, Parede na bola, Carné no gol, autorizado, Parede bateu na casinha! Gol do Bugre! Guilherme Parede batendo pênalti com muita convicção, precisão.
muita força estufando as redes de Marcelo Carné. 46 minutos do primeiro tempo no Benitão. O Guarani abre o placar. Guilherme Parede cobrando o pênalti. O verde, a cor da esperança. Hoje e sempre, 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 sempre Guarani. Beleza, Bugrão na frente. Guilherme Parede vai pra casinha. O detalhe do gol é seu, Adriano Almeida. Uma batida seca, rápida e eficaz. Foi assim o pênalti cobrado pelo Guilherme Parede. O Marcelo Carné até acertou o canto, mas essa bola foi rápido demais. É verdade que é a meia altura, mas não deu tempo do goleirão alcançar. A bola bate na junção entre as duas redes, lá no fundo da rede. Inaugura o placar Guilherme Parede para o Bugre, 1-0. O Carlão tava até chamando a atenção do Carlão aqui. Estranho, né? O Parede fez uma comemoração de um símbolo de uma organizada que não é do Guarani, né? O da Fúria Inclusive, não é da Mancha Verde o sinal que ele fez aí? O da Mancha é aquele que tem um palavrão dentro do meio. O da E, Fúria de qualquer maneira, deixa isso pra lá, Carlão de Freitas. 48, Guarani tá na frente, Carlão. Graças à força do Mirandinha, né, cara? O Mirandinha é brigador, lutador, não desistiu da jogada e acabou recebendo a penalidade. E o Guilherme Parede bateu com muita qualidade, colocando o Guarani à frente. Um jogo que se encaminhava pro 0-0, o Guarani conseguiu tirar proveito da bola parada e leva uma grande vantagem para o intervalo. Guarani na frente, Guilherme Parede vai pra casinha, por enquanto a primeira vitória do Bugre na temporada. E cabe mais, o Guarani tá bem no jogo. A bola volta pro campo de ataque, domina, sai jogando pela ponta esquerda, o William Farias coloca na roda, entrega a bola pra Natan Melo. Natan Melo solta pra parede, vai acabar o primeiro tempo, apita o árbitro. Aponta o centro do campo, termina o primeiro tempo. Velo Clube 0. Guarani. Guilherme Parede. Central da Bola. 10h20, intervalo de jogo no Benitão, em Rio Claro. Guarani com gol no finalzinho da primeira etapa. Vai vencendo o Velo Clube, resultado importantíssimo para o Bugre. O Bugre subindo para a 9ª colocação nesse momento com 5 pontos ganhos. Na saída dos jogadores por aí, Adriano Almeida. Na saída tranquila dos jogadores do Guarani, com muita festa dos torcedores bugrino. Olha, chama a atenção o número de torcedores do Guarani presentes nas arquibancadas visitantes do Benitão, lá em Rio Claro. Bastante gente apoiando o Bugre. Já os jogadores do Rio Claro, pelo menos 4 deles ali rodearam o trio de arbitragem depois do apito final, reclamaram alguma coisa, conversaram, mas também já saíram de maneira muito calma aí para esse intervalo de jogo de, por enquanto, Guarani 1, Velo Clube 0, Fábio. Guarani vencendo então neste jogo lá em Rio Claro, lá no Benitão, indo à 9ª colocação, 5 pontos ganhos e colocando justamente o Velo Clube na briga contra o rebaixamento. Neste momento o Velo Clube é o 13º, 4 pontos ganhos. O 14º e primeiro time fora da zona de rebaixamento, sabe quem é, Carlão de Freitas? Quem é, Fábio Scheib? Tricolor Paulista, o São Paulo, 14º colocado na zona da degola. O confronto do próximo sábado, Noroeste é o 15º, tem 3 pontos ganhos, e a Macaca, a lanterninha da competição, não fez pontos ainda, segura a lanterna. Resultado importante pro Guarani, hein, Carlão? Sem dúvida alguma, um resultado que, se for confirmado, temos todo um tempo pela frente, mas a se confirmar, o Guarani eu acho que muda até de rota dentro da competição, muda de caminho, de repente pode pensar assim numa classificação, tem que continuar guerreando. Foi um primeiro tempo para 0-0, acho que ninguém havia criado uma oportunidade realmente para fazer gol, a não ser o Velo, que exigiu uma defesa do Kaique França, mas num chute de longa distância, mas o Guarani foi eficiente, né? Com o Mirandinha brigando, guerreando, lutando lá na frente, sofreu a penalidade, o Parede foi lá e bateu com muita qualidade, colocando o Guarani à frente. E é um jogo bom pro Bugre, hein? O Velo vai se lançar à frente, os espaços vão aparecer, Mirandinha é da velocidade, gosta do contragolpe, é um jogo que se encaixa com a filosofia de trabalho, com a ideia de jogo do técnico Matheus Costa. E neste momento o Guarani saindo da zona de rebaixamento, indo a 5 pontos, lembrando que o Velo Clube, com esse resultado, como o campeonato é muito parelho, né, muito
comprensado, né? Muito achatado, o Velo Clube entrando nesta briga contra a Degola, tem 4 pontos ganhos. O problema do Velo Clube que é justamente o que a Adriana falou, na próxima rodada enfrenta o Corinthians, mesmo jogando em casa também, é uma desvantagem pro Velo Clube que vai enfrentar mais um time grande. Ô Carlão, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o primeiro tempo, mas o Matheus Costa manteve o mesmo time que começou contra o Santos, e a função de Isaac, o Isaac tá jogando bem nesta noite? Ainda não apareceu de uma maneira efetiva, né? É um jogo de pouca criatividade, um jogo em que os jogadores de qualidade estão aparecendo pouco, a não ser o Silas, né? Até um certo momento da partida ele apareceu, foi um jogador de organização do Velo Clube, mas o Isaac, por exemplo, um pouco sumido, o Guarani precisa dele, porque é o cara que abastece o ataque, e um jogo em si, Fabião, de 0-0, né? Pela imposição física, um jogo de meio campo, muitas faltas, muito truncado, né? Mas o Guarani, num lance de luta também, um lance que precisou da intensidade do Mirandinha, da força do Mirandinha, foi lá, teve a penalidade, sofreu a falta dentro da área, e o Parede marcou o gol, foi eficiente, né, na hora da cobrança, estabelece aí uma vantagem importante pro Guarani, até porque o Velo também não mostrou ser uma equipe assim, vai atropelar o Guarani no segundo tempo. Não, eu acho que o Guarani, bem postadinho, saindo bem no contragolpe, tentando ficar com a bola, tem condições sim, ou de segurar o placar ou de repente voltar do Benitão até com uma vantagem maior. 10h24, o Júlio Nascimento pediu durante a transmissão a sua opinião, o seu palpite aí também sobre essa possível ida do Elvis, né? Tem muita fumaça nesta tarde de quinta-feira, começando muita fumaça na saída do Elvis da Ponte Preta, possivelmente indo para o Guarani. O Guarani teria interesse no grande craque da Macaca. Então mande sua opinião pra gente aqui, tem muita gente mandando mensagem já, daqui a pouco a gente põe o Júlio Nascimento na roda, foi o Júlio Nascimento que trouxe a informação também pra toda Campinas. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa possibilidade, qual cenário possível aí o Guarani tentando tirar o grande craque então da principal rival. A gente vai pro rápido break, daqui a pouco a gente volta, então a gente conversa mais sobre essa partida, sobre essa negociação que pode estar em andamento. Você sabe mais aqui, mande sua opinião também no 19991869070. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Quem tem empresa sabe como é viver no 8 ou 80. Uma hora tá tudo bem e outra hora tá tudo fora de ritmo. Chegou a promoção Vai de 80 Unimed Campinas. Plano empresarial com 80% de desconto, distribuídos em 4 mensalidades com serviço aeromédico gratuito por 1 ano. Contrate agora e entre no ritmo. Acesse unimedcampinas.com.br. Consulte condições. Quando pensamos em amortecedores e peças para suspensão, a Monro e a Monro Axios são marcas de destaque. Mas você sabia que a Monro e a Monro Axios fazem parte da Drive, uma gigante mundial na produção de peças automobilísticas? A Drive é uma empresa global reconhecida por sua inovação e qualidade. No Brasil, com sua parceria com o Instituto Ayrton Senna, também ajuda a melhorar a qualidade do ensino público para milhares de crianças. Monro e Amortecedores e Monro Axios. Somos Drive. Somos ousados. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Velo Clube.
10h27, intervalo de jogo lá no Benetão, em Rio Claro. O Guarani vai vencendo a equipe do Velo Clube por 1-0. Gol já no finalzinho da primeira etapa. Gol de Parede de pênalti, fazendo 1-0 para o Bugre. Quinta-feira de muito futebol também. Tivemos um clássico na Vila Belmiro, um empate por 1-1 entre Santos e Corinthians na noite dos camisas 9. Yuri Alberto fez o primeiro para o Corinthians e já no finalzinho da partida, numa falta batida da meia-lua, Gabigol empatou, deu números finais, então um empate entre Corinthians e Santos e Corinthians jogando pelo Paulistão. Hoje também lá no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto, Botafogo, Pantera fez 1-0 para cima do Primavera, e o Botafogo, que antes começou a rodada aí na zona de rebaixamento, dá um salto importante aí, dá uma aliviada na situação e coloca o Noroeste na zona de baixo da tabela. Noroeste e Ponte Preta no Z2 da competição, na zona da degola. Copinha São Paulo, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, intervalo de jogo no Morumbis. O São Paulo está carimbando, garantindo vaga na final da competição, está fazendo 3-1 para cima do Ibrachina. Com esse resultado, o São Paulo enfrenta o Cruzeiro no próximo dia 25, tradicionalmente dia 25 de janeiro, né? No aniversário da cidade de São Paulo, a final da Copinha no domingo, portanto, São Paulo e Cruzeiro. O São Paulo garantindo vaga, vão fazer a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Mas o nosso assunto é o Guarani, e mesmo fora de campo, o Guarani também foi muito assunto, foi polêmica na tarde desta quinta-feira. Eu tô aqui com o Júlio Nascimento também, o Carlão vai falar muito sobre essa situação. O Júlio até pediu a opinião dos ouvintes, tem muita gente participando conosco aqui, como o Roberto, Júlio, Elvis vai aceitar, ele já comprou casa em Campinas e a esposa é bugrina, diz o Roberto aqui, agora vale tudo também nos bastidores, né, Júlio? Essa foi boa. O Marco Vinícius, lá em João Pessoa, na Paraíba, fala: Elvis é um profissional, eu acho que deve aceitar oportunidades melhores. Devemos lembrar que ele foi o regente da orquestra no último derby, no caso aí, regendo a Ponte Preta também para conquistar a vitória contra o Guarani. Agora pode estar mudando e de camisa 10, né? Agora indo para o principal rival também. É apenas o começo de uma transação, e eu queria que você detalhasse como se iniciou esse possível negócio, né, Giro? Já que você trouxe em primeira mão aí para todo mundo essa informação ao longo da tarde. Só sobre o que o ouvinte disse aí, o Elvis, de fato, agora ele reside fixamente aqui em Campinas, né? Ele fez, de fato, uma aquisição aí recente, mas se a esposa dele é bugrina ou não, acho até improvável que seja, né? Porque ela não é ligada a Campinas, né? Eles vieram pra cá juntos depois, quando o Elvis foi contratado em 2022. Ô Fábio, rapidamente, né? O Guarani tentou em novembro a contratação do Elvis, quando ele tava naquele período de indefinição se ele permaneceria ou não na Ponte. O Elvis atendeu com respeito, né? O Guarani teve ali uma conversa muito tranquila, muito respeitosa, mas ele disse naquele momento que a prioridade era a Ponte, né? Até por conta da ligação dele, por tudo que ele construiu recentemente com a Ponte, naquele momento a decisão foi pela permanência na Ponte. O grande problema é que, com a crise financeira que a Ponte vivencia nesse começo de temporada, houve um desgaste muito grande do Elvis com o presidente Eberlin e outras figuras ali do departamento de futebol, e isso acabou acarretando naquele desabafo do Elvis. Depois do jogo contra o Velo, salvo engano, ou Capivariano, não lembro agora. Capivariano. Último sábado, né? O desabafo é contra o Velo, contra né? o Velo, e a decisão. O desabafo é contra o Velo, então ele rasga o verbo e ali rompe publicamente com a diretoria da Ponte, e aí ele decide, 2 dias depois, que ele sairia antes do jogo do Velo. Do Capivariano. Exatamente, perdão. E ele já avisa que ele vai sair, e avisa: o jogo do Capivariano é meu último pela Ponte, depois eu tô fora. E foi isso que ele fez. Jogou contra o Capivariano, foi pro vestiário e nunca mais voltou, né? Nunca mais voltou a treinar. Teve algumas reuniões para rescindir o contrato, existe um termo de rescisão, só que aí o Elvis hoje também ingressou com uma ação na casa dos 8 milhões de reais para tentar a rescisão unilateral. Fato é que o Elvis não joga mais pela Ponte. E aí surge o Guarani de novo. O Guarani, há cerca aí de 4 ou 5 dias, voltou a entrar em contato com o staff do Elvis e apresentou aí um interesse. Sinalizou com esse interesse, se o Elvis ficar livre no mercado, o Guarani tem interesse em formalizar uma proposta. Essa proposta ainda não está formalizada. Além do Guarani, e aí essa é uma informação nova que pintou desde o período da tarde, quando a gente falou sobre isso, tanto na CBN como no GE. Globo, são 3 clubes que procuraram o staff do Elvis, né? Guarani e a Portuguesa sinalizaram com interesse,
sem proposta, e a proposta, por enquanto, na mesa é do Brasiliense. Uma proposta boa, viu, Chaib? De 3 anos de contrato, financeiramente muito boa. Então, assim. Tá no futuro, já tá no fim da carreira também. Acho que quase, isso, né? o tempo de contrato pesa muito, né? E aí, um detalhe que eu trouxe no GE. Globo hoje é que a proposta do Guarani e uma possível formalização desse interesse em oferta oficial depende também do Diego Torres, né? Se o Diego Torres ficar no Guarani, acho que a chance do Elvis jogar no Guarani é muito menor. Mas o Diego Torres vem sendo sondado por algumas equipes, Confiança fez alguma sondagem, outros times fizeram sondagens pro Diego Torres. Então, se a opção for do argentino sair aí, a possibilidade do Elvis ir ao Brinco de Ouro é maior. O que há de concreto hoje? A proposta, o interesse é oficial. O Guarani já admite que está interessado no Elvis. O que não é oficial ainda é a proposta. O Guarani está esperando ainda para formalizar ou não essa oferta. A gente espera então os capítulos aí dessa novela. Daqui a pouco tem mais informação de Júlio Nascimento. O nosso companheiro aqui mandando mensagem pra gente, o nosso ouvinte Jardel Favéria Bugrino, diz que aceitaria o Elvis, que o Elvis é um craque. Será que ele dá esse passo na carreira, Carlão? Ele sai do rival pra ir pra outro assim, de uma forma direta? Cara, é algo muito polêmico, né? Hoje a gente até discutia no Arena sobre isso. O Elvis é um profissional, né? E ele precisa sim dar um rumo na carreira dele, já que ele tá infeliz na Ponte por tudo que está vivendo. Mas são várias vertentes, né, que envolvem esta contratação. Não é apenas descer a avenida. Eu acho que envolve muita coisa, envolve a idolatria dele, a idolatria da torcida da Ponte, envolve a permanência dele em Campinas, envolve também a adaptação dele no Guarani. Então, essa situação envolvendo o Elvis, caberia um simpósio, né, para explicar agora. Ele é um profissional, ele tem o direito de escolher. É claro que ele tem que arcar com as consequências, as responsabilidades disso, mas se a Ponte Preta está passando por este momento terrível, né? O Elvis tem mais é que buscar um lugar onde ele se encaixa melhor. Mas é muito assunto, é muita resenha envolvendo esta possível descida de avenida, né, do Elvis. No Benitão, os dois times já em campo. Passa o comando para você novamente, Júlio Nascimento, com a segunda etapa de Velo Clube 0, Guarani. Júlio Nascimento. Grande Fábio Chaib, comandando o central da bola no intervalo no Benitão, por enquanto 1-0 para o Bugrão, gol marcado pelo Guilherme Parede. Vai começar o segundo tempo, apita, juíza, bola rolando no Benitão. Velo Clube Guarani. Júlio Nascimento. Emoções no microfone da CBN Campinas, acompanhando o Campeonato Paulista. Domina pela ponta direita, sai jogando Norton, tenta o levantamento da grande área, a bola bate na marcação, se perde na linha de fundo, escanteio marcado para o time do Velo Clube. Segundo tempo começa daquele jeitão, todo agitado. Vem aí o camisa 7 para a cobrança do escanteio, Adriano Almeida. É o Luiz Otávio ali, quem ganhou, o William Farias é que colocou para escanteio. Agora o Luiz Otávio deixa para o Zé Mário, escanteio pelo lado direito do ataque do Velo. Escanteio marcado para o time do Velo Clube fazer a cobrança pela ponta direita, pintou cruzamento da grande área, afasta a defesa do Guarani, a bola voltou, o toque de cabeça na metade da área, tá vivo ainda, pedindo um pênalti. Pediram pênalti na grande área, a arbitragem tá mandando seguir. A bola fica viva ainda pela ponta direita, recupera o Guarani, vem com o Maurício. Maurício deixa pra Natan, afasta o perigo, manda a bola pra lateral. Pintado tá desesperado, tá pedindo pra ir pro VAR. O lance foi realmente muito rápido. Tem jogador do Velo Clube caído também na grande área, Adriano Almeida. Foi depois da cobrança de escanteio, né? Essa bola foi alçada pra área pelo Zé Mário, ela ficou viva lá dentro. E aí os jogadores do Velo depois reclamam de um chute que teria sido dado pelo Jonathan Costa, se eu não me engano é no Luiz Otávio, camisa 7. Que é o Luiz Otávio mesmo, que tá caído até agora. A árbitra vai verificar. Olha, Júlio, é um lance muito rápido, é uma disputa de bola. Tem que ver o replay para ter uma certeza mesmo, viu? É isso, com o replay então daqui a pouco teremos a decisão da arbitragem. Nada, vira que segue feliz. Sim. Aliás, a arbitragem vai ter que ter muita tranquilidade, porque o Velo vai pressionar bastante, principalmente com relação a esse tipo de jogada, forçando, caindo na área. Então, que a professora Amari Batalha, gostei, Júlio, a Mari Batalha tenha muita tranquilidade para tocar o jogo. Mas vai ser uma batalha para ela. Claro. Vai.
Jogo que segue o jogo, 1-0 pro Guarani, vai vencendo, gol marcado pelo Guilherme Parede, cobrando o pênalti, levantamento da grande área do Guarani, sai a defesa do Velo Clube para colocar a bola para a lateral, arremesso está marcado, Matheus Costa está pedindo pro time atacar, irá pro campo de ataque, Emerson Barbosa, ele vem na movimentação, trabalhou lá no campo de ataque para Maranhão, bola passa por ele, vai se prendendo em linha de fundo, apenas o tiro de meta marcado é a favor do time do Velo para fazer a cobrança pelo campo de defesa. E aí, Carlão, Guarani é o mesmo do primeiro tempo, acerta o professor Matheus Costa? Acerta o professor Matheus, é claro que alguns ajustes, né, principalmente o setor de criação, precisa se apresentar um pouco mais, municiar os atacantes, o jogo é um jogo de muito contato, de muita força física, o Guarani precisa competir mais nessa segunda etapa para manter a vantagem, de repente ampliar este marcador, mas não vejo necessidade para a troca no momento. E pintou uma alteração aí no time do Velo, né, Adri? Sim, no intervalo, Júlio, o jogo começou quente, agora vamos respirar e informar a primeira alteração do jogo. Saiu camisa 11, Rodrigo Alves, para a entrada do 21, Cal. Boa, alteração no time do Velo Clube aqui na CBN, confirmada por Adriano Almeida. Aliás, Adriano Almeida, transmite meu abraço de Elias Aredes, tá na audiência. Tá dizendo que a gente vai ter que começar a trabalhar com máscara de fumaça. Muita fumaça. De quem será? Cabeça, se liga aí, hein, cara. Muita fumaça pra todo lado. O jogo tá e parado. Quem que ensinou esse menino, será? Quem que era o mestre, né? Aliás, parabenizar o Elias, que na próxima segunda-feira, 10 anos de Portal Soderba, hein? Impressionante a marca aí. É muito legal esse projeto do Elias, começou lá em 2016. Falta, aliás, lateral marcado pro time do Guarani fazer a cobrança com o Emerson Barbosa. E agora acabou a paciência da Mari. Acabou a paciência da Mari. Ela tá expulsando alguém lá. O Pintado tá doido. O Pintado é muito estranho. Ele é engraçado, cara. Engraçado, é um personagem. Tá, aqui simplesmente não dá pra ver, né? Porque ali a pessoa que foi expulsa ainda não saiu do banco de reservas, deve ter sido algum auxiliar, né? Júlio, mas assim, o que deu pra reparar no primeiro tempo, todas as vezes que a Mariana Batalha ia ao banco do Rio Claro, não era pra falar primeiramente com o Pintado, era pra falar com alguém que estava sentado no banco antes. Algum xarope, tá? Então é realmente isso. E agora eu tô tentando identificar no replay, mas é um auxiliar, é alguém que tá com a camisa da comissão técnica ali. Não sei, né, se pode ser um massagista, mas é alguém da comissão técnica do Rio Claro. Tentar apurar aqui. E vem Guarani pro campo de ataque, domina Rafael Rodrigues, tenta colocar pela ponta direita, passe errado, Rafael Rodrigues. A bola fica de graça pro Velo Clube, série jogando pelo campo de defesa. Recomeçando com o goleiro Marcelo Carné, vai recolher pelo campo de defesa, trocando passes do time do Galo. Perdendo o jogo, Guarani vai vencendo 1-0, gol marcado de pênalti pelo Guilherme Parede. E vem na tamela para a ofensiva, trabalha, coloca a bola com o Isaac trabalha, coloca no chão, ele solta a bola para Mirandinha, um bom passe para Isaac para Emerson Barbosa, pintou cruzamento da grande área, bola posta pelo Maranhão, tá viva para a chegada do Parede, afasta a zaga, tira Marcelo Augusto. Completa na sequência Silas, que recebe a falta, o jogo tá parado. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 5 minutos e 30, é o segundo tempo, no Benitão segue. Velo Clube 0. Guarani 1, Guilherme Parede. Central da bola. No Campeonato Carioca em andamento, Nova Iguaçu faz 1-0 para cima do Fluminense. Pelo Campeonato Pernambucano já encerrado, Jaguar 0. Náutico fez 4. Náutico de Hélio dos Anjos. Futebol do CBN. Troca passe o time do Guarani pelo campo de defesa, lá vem Rafael Rodrigues, ele manda a bola lá pro campo de ataque pela ponta direita, buscando jogada com o Mirandinha, chega a defesa do time do Velo Clube, também cometia a falta ali, o Parede de arbitragem deu a sequência, a bola fica pela ponta esquerda com o Zé Mário, ele vem carregando na lateral esquerda do time do Velo Clube, trabalha agora curtinho pra chegada do Luiz Otávio acelerou, trabalhou com o Daniel Amorim, bateu pro gol, bateu pra fora, o pirulitão, apareceu o Daniel Amorim de esquerda. É tiro de meta, Adriano Almeida. Tentou no chute cruzado agora, né? Na perna esquerda ali. Chute forte, mas sem direção para a sorte do Guarani. Depois foi já invalidado o lance. Se o gol tivesse saído, não valeria, porque ele estava em posição irregular. O Kaique França é quem vai cobrar a irregularidade. 7 minutos do segundo tempo, Carlão de Freitas 1-0, só deu Velo por enquanto, Carlão. Só deu Velo, vai ser natural essa pressão, o Velo necessita do resultado, joga em casa, pressiona muito o Guarani, principalmente nas reclamações, né, e o banco de reservas, mas o jogo vai se oferecer pro Guarani, acho que o contragolpe é a arma principal, com o Mirandinha, com muita força para arrastar, o próprio Guilherme Parede ali pelo lado direito.
É uma situação que o Guarani pode tirar proveito, porque vai de acordo com o que o técnico Matheus Costa gosta, né? Um pouco mais retraído, mas saindo em velocidade. Sai jogando pelo campo de defesa o Guarani, bola solta com o Maurício Antônio. Ele recua, entrega a bola lá atrás com o Kaique França. Kaique França levanta a cabeça, tem a opção do Maurício Antônio mais uma vez, prefere tocar para Natan Melo. Natan Melo perigosamente para Jonathan Costa. Passe errado, bola voltou para Silas. Recebeu a falta pela ponta direita, o jogo tá parado, falta marcada. Vacilou ali, né, o Silas, porque ele entendeu que a falta tinha sido marcada antes da arbitragem apitar. E aí a Mariana Batalha deu ali a falta do camisa 10, né, Adriano Almeida? Porque ele pôs a... não sei, né? Não, ela deu a falta. O jogador do Guarani que entendeu errado. Ele pôs a mão na bola, né, antes de ser marcada a irregularidade. Aí acabou cometendo a falta o Silas do Velo. O Guarani já vai cobrar com o Emerson. 8 minutos, é o segundo tempo, você acompanhando o Futebol Globo CBN Campinas. Amanhã, 11 horas, tem CBN Esportes, repercutindo tudo de mais uma grande rodada do Campeonato Paulista. A bola volta para o Guarani, para Rafael Rodrigues, domina pela ponta direita, entrega a bola para Natan Melo. Natan Melo escapa da marcação do primeiro. Ele vem na cavadinha, inverte da direita para a esquerda para Mirandinha. Que bola do Inayan, recuperando, mas perdeu o Silas pro Emerson Barbosa, invadiu grande área, trabalhou para Mirandinha, para a ponta esquerda, pintou o gol, tocou para trás, afasta a zaga, a bola voltou para Natan Melo, ajeitou pro pé direito, vai tentar cavar a falta, perdeu Natan Melo, recupera o Rafael Rodrigues para Maurício recuando, devolvendo para Kaique França. São 8h40 do segundo tempo, 1-0 para o Guarani. A bola volta para William Farias para Kaique França, dá um bico na bola, chuta para longe, vai tentar na direção do Guilherme Parede, antes dele chega Zé Mário recupera, entrega a bola para Marcelo Augusto domina, trabalha pela ponta direita para Betão domina, já enxerga Inayan pela ponta direita, Inayan para ele, toca e tentou o lançamento na grande área, na sequência falta. Emerson Barbosa ofereceu o corpo ali, a arbitragem entendeu que na verdade ele acabou cometendo a falta, o jogo tá parado, falta a favor do time do Velo. Vem bola na grande área, Adriano Almeida. Pelo lado direito agora, o Silas até já deixa a responsabilidade da cobrança para o Inayan, o Luiz Otávio também tá chegando por ali, mas foi mais uma vez uma falta em cima do Silas. Olha, Júlio, desconfio até que foi uma orientação do Matheus Costa, essa marcação individual mais em cima aí do camisa 10 do Velo, impedindo uma armação com mais qualidade das jogadas ofensivas. Luiz Otávio é quem vem pra bola. Camisa 7, Luiz Otávio, o rei da bola parada no time do Velo Clube. Lá vem o Galo, jogada perigosa pela ponta direita, expectativa, pentou cruzamento na grande área, afasta a defesa bugrina, tira dali na primeira trave, Jonathan Costa na sequência, William Farias apenas acompanha, lateral está marcado, é a favor do time do Velo para fazer a cobrança. Vem na ponta esquerda, Zé Mário, na movimentação ali no campo de ataque do Carl domina pela ponta esquerda, vai tentar levantamento da grande área, prefere o toque atrás, ele rola, entrega para Zé Mário recua muito mal, lá atrás para Norton dominou, trabalhou pela ponta direita para a chegada agora do Mancha, pentou, chuveirinho na grande área, na leitura, bom time, tira Emerson Barbosa, ela volta para Silas pisa na bola, quase escorrega, mas consegue o passe para Luiz Otávio na ponta esquerda para Zé Mário, deixou para Corta, trabalhou pela ponta esquerda, vem para finta, para cima do primeiro, um grande pensador do time do Velo, ele vai para finta mais uma vez, contra a marcação ali do Rafael Rodrigues, atravessa da esquerda para a direita, boa bola para Mancha para Inayan, pintou cruzamento da grande área, sobe o William Farias, rasga, tira a defesa do Guarani, na sequência pediram falta, a arbitragem manda seguir, a bola tá viva ainda na grande área, voltou para Daniel Amorim, o giro 360, falta. O jogo tá parado, tive até a impressão que o arbitragem ia dar sequência no lance, mas não entendeu que houve falta no Rafael Rodrigues, Adriano Almeida. Porque ela ficou esperando uma vantagem, né? Do jogador do Velo, do ataque do Velo, na verdade, o que não aconteceu, o Cal levou aí um empurrão, uma falta aí a cerca de 3-4 metros da grande área, uma distância próxima para quem bate colocado. É o melhor cenário, o Guarani vai armar uma barreira. Vamos ver quem é que do Velo vai assumir a responsabilidade por essa cobrança. Pois é, né? Rafael Rodrigues está bem mal no jogo, hein? Cicinho, por enquanto, no banco de reservas. 11 minutos do segundo tempo, falta perigosíssima para o time do Velo. É a bola parada. Zé Mário, Silas, Cole são os jogadores do time do Velo ali posicionados para a cobrança de falta nesse momento ali. O Kaique França agachado, montando a barreira, protegendo o canto direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jogadores, agora chegou mais um, Julio, 7 do Guarani. Pois não, Adriana? Dentinho vai ser uma das novidades em breve pelo Guarani. Daqui a pouco Dentinho em campo.
Falta perigosíssima. Carl e também Zé Mário. Autorizado. Zé Mário com toda a pinta de quem vai bater pro gol por cima da barreira. Autorizado. Kaique França estrategicamente fica no centro do gol. Não dá nenhum canto. Apesar da barreira proteger o canto direito, ele fica no centro. Mas com dificuldade para enxergar a bola. Autorizado. Zé Mário bateu. Explode do Rafael Rodrigues. Essa doeu, hein? Vai direto pra fora, escanteio marcado pro time do Guarani fazer a cobrança. Calma aí. Ela tá apontando ali, fazendo um gesto, um impedimento. Nossa, não dá pra entender, hein? Enfim, vai ter alteração do Guarani, Adriano Almeida. Sim, primeira alteração do Bugre. Tá saindo o camisa 11, o Mirandinha, deve ter cansado o Mirandinha 11. Pra entrada do Dentinho, camisa 17, Dentinho que entrou muito bem no segundo tempo contra o Santos. O outro que tá na beira do gramado ali pra entrar é o Renan Castro, camisa 16. Ele vai assumir a lateral esquerda, porque tá indo embora o meia dúzia Emerson. Renan Castro, 16, está no jogo. Renan Castro que inclusive apareceu bem em alguns jogos do Guarani, só que o Emerson Barbosa tomou contraposição. As duas primeiras mudanças do professor Matheus Costa, Carlão de Freitas. Ele tira o Mirandinha por cansaço, né? Normalmente ele faz essa alteração, ou tem feito essa alteração nos jogos do Campeonato Paulista. Vai permanecer com a mesma característica no ataque, com a velocidade, a possibilidade de arrastar, né? Que o Dentinho tem, ele tem essa característica. E o Emerson fez um jogo ok, porém está pendurado com o cartão amarelo, e eu acho que por um resguardo aí o Matheus optou por trocar, tirou o Emerson para colocar o Renan. 13 minutos, segundo tempo, 1-0 pro Guarani, vai vencendo o jogo, marcado pelo Guilherme Parede. O jogo tá parado, falta marcada pro time do Guarani fazer a cobrança. Kaique França, afasta o perigo, tira dali, sobe de cabeça, Maranhão, bola passa por ele, vai sobrando ainda pro time do Guarani, lá pro campo de ataque, Dentinho briga na primeira bola, não consegue o domínio, mas consegue na segunda. Ele rola, entrega pela ponta direita para a chegada do Natan Melo. Natan Melo recua, trabalha, devolve lá atrás, ele volta a bola pelo sistema defensivo, solta a bola com Maurício Antônio de primeira para Natan rolou, trabalhou por dentro, trabalha agora lá atrás com a chegada do William Farias. O William Farias entregou a bola pela ponta direita, volta para Maurício recuando, Natan Melo para Maurício trabalhou pela ponta direita para Rafael Rodrigues, bolão, Rafael Rodrigues carrega, soltou a bola para Isaac para Rafael Rodrigues, 1-2, 1-2, trabalhou, agora faltou o cacuete, né? É esse que é o problema, quando o Rafael Rodrigues chega lá no ataque, Adriano Almeida, acontece isso aí. A primeira tabelinha foi tão boa, mas aí ele recebe de volta, ele tinha que ter avançado, Júlio. E aí ele foi tentar uma segunda tabelinha, o Maranhão não entendeu, não deu nada errado, mas pelo menos o Bugre vai vencendo 1-0. Falar pra você que o capitão Marcelo hoje tá numa jornada terrível. E a bola volta pro campo de ataque do time do Guarani, domina Isaac, bolão pra Dentinho, lá vem moleque Dentinho, trabalhou, soltou pela ponta esquerda, carregou contra a marcação do primeiro, soltou pela ponta esquerda pra Renan Castro, adiantou Renan, soltou, boa bola pra Parede, pintou cruzamento da grande área pra ninguém. Desvia de cabeça ali o Betão, apenas ajeita pra Zé Mário ficar com ela. Trabalha, recolhe e domina o time do Velo Clube, vai sair jogando. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. Velo Clube 0 Guarani 1. Central da Bola. Fábio Scheibe. Esse jogo do Guarani está fechando a quarta rodada do Paulistão, a quarta rodada que significa o meio da primeira fase. Neste momento estariam classificados e os confrontos da segunda fase seriam Bragantino e Santos, Novo Horizontino e Corinthians, Palmeiras e Portuguesa e o São Bernardo enfrentando o Capivariano. Futebol Globo CBN. Vida dura pro São Paulo, né? São Paulo é o primeiro time fora da zona de rebaixamento neste momento, Júlio. Meu Deus do céu, hein? É o 14º colocado com 4 pontos, na zona da degola Noroeste com 3 e a Ponte com 0. Noroeste e Ponte se enfrentam no próximo sábado, hein? Tenho a sensação de que essa coisa de que o São Paulo nunca caiu. No Paulista, sim. Calma. Então, esse ano... Ô, Carlão de Freitas, você quer fazer uma intervenção, falar do jogo aí, Carlão? Antes que complica as coisas aí. É verdade, né? Melhor falar do jogo do Guarani com o Velo. O Guarani vai conseguindo controlar, vai não dominando as ações, mas vai controlando o jogo, administrando a pressão do Velo. O Velo já não é tão incisivo, o Guarani ajustou ali o setor de meio campo e o Velo não consegue trabalhar, uma marcação mais forte em cima do Silas. E está tendo
dando brechas, tá? Principalmente pelo lado direito com o Dentinho, que tem essa característica, né? De velocidade, de puxar. Agora, sinto um pouco de falta do Isaac, a aproximação do Isaac, ele participar do jogo assim como ele participou do jogo contra o Santos, né? Porque o Isaac participando, a bola vai chegar pro Maranhão mais clara, vai chegar pro Guilherme Parede, vai chegar pro Dentinho também, mas até aqui um primeiro tempo, 17 minutos controlado do Guarani, consegue aí segurar essa pressão do Velo. 17 minutos é o segundo tempo e agora ali o Norton tá desnorteado, né? Bateu a cabeça ali, o jogador do Velo Clube, por isso que o jogo ficou interrompido aí por 1 minuto e meio. Mas tá tudo bem com camisa 8. Mudanças no Velo Clube, Adriano Almeida. O Luiz Otávio com a camisa 7 tá saindo. Pra entrada do 23, o Adriano tá no jogo. O Mancha, camisa 3, também deixa o campo. Pra entrada do Joninha com a 19. Então as novidades aí no Velo, Joninha com a 19 e Adriano com a 23. Maravilha, é isso aí. O jogo tá parado então, interrompido. As mudanças no time do Velo Clube. 99186-9070. 99186-9070, o WhatsApp da CBN, Fábio Chaime. Mandar um abraço aqui pro José Augusto Coppola, ele tá mandando opinião sobre o Elvis aqui, tá meio que na bronca com o Elvis também, mas fala que o Elvis é meio nervosinho, não tem todo esse talento pra jogar uma... nunca jogou a Série A, jogador de Série B, de Série C. Só lembrando que o Elvis é o atual craque da Série C do Campeonato Brasileiro, né? Um abraço pro José Augusto Coppola, quem também tá conosco aqui, o Alessandro de Moraes, fala vamos Guarani, e o Ravi Pierre também tá conosco aqui na nossa transmissão. É isso aí, o Elvis vai ter que lidar com algumas broncas de alguns bugrinos, né? Se isso acontecer, isso é normal. E ele sabe disso. Se a decisão for pelo Guarani, ele vai ter que lidar com isso aí. O jogo tá parado, falta marcada. Falta a favor do time do Velo Clube. Tem pressa o time do Velo. Norton, ele entrega a bola ali pelo meio do campo. Vai sair jogando pela ponta esquerda com o Zé Mário. Se apresenta ali o Adriano, pede bola também. Prefere o toque pela ponta direita com o Marcelo. O Marcelo dominou. Vem com um toque de bola pela ponta esquerda. Pentou o levantamento da grande área. A defesa do Guarani se atrapalhou, mas vem Jonathan Costa. Consegue afastar, tira dali. A bola volta pelo campo de defesa agora do time do Guarani. Arranca para ataque, é falta. O jogo tá parado, falta marcada. É a favor do time do Bugre. E só um detalhe, né, Carlão? Com as mudanças, acho que o Marcelo vai dar uma recuada ali, porque tanto o Joninha como o Adriano são jogadores de frente. Sim, né? Ele soltou o Joninha lá na frente, o próprio Adriano também deixa o time mais leve. O Marcelo, que é um primeiro volante, passa a jogar ali ao lado do Betão. Lembra do Betão? Ah, vários, né? Teve o Betão zagueiro. Jogou na ponte, né? O zagueiro. Jogou na ponte. Passou, né? Passou. Teve um Betão lateral direito que jogou no Guarani. Passou pelo Guarani também. Pois não, André, não me dá. Cartão amarelo pro Matheus Norton. Matheus Norton é mais um aí amarelado pelo time do Velo. O jogo tá parado, já cobrada a falta, a bola fica pro time do Velo Clube. Sai jogando pelo campo de defesa, a bola chega ali até o Betão. Ó. Vem ele. O Betão domina, tem Adriano pertinho dele pra ele, toca Adriano, domina de costas pra marcação do primeiro, rola a bola pela ponta direita, ela chega no Inayan. Inayan pela ponta contra a marcação do Guilherme Parede, faz o passe ali pra Joninha. Joninha recebeu, trabalhou por cima, passe errado. A bola volta pro time do Guarani na sequência ali. Ficou pedindo a falta, Jonathan Costa, a arbitragem diz que não. Pois não, Fábio Chaib, a informação. 16 minutos da segunda etapa no Morumbi, o São Paulo vai despachando o Ibrachina, o São Paulo garantindo uma vaga na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, faz 4-1 pra cima do time lá da Moca, Julião. Fim do sonho para o Dragão da Moca, mas baita campeonato, hein? Ele eliminou Palmeiras, Inter e Atlético Mineiro, tá bom demais. A bola volta pro time do Guarani, pelo campo de defesa, o domínio Dentinho, escapou da marcação, pediu falta, é falta nele. Poderia escolher a arbitragem ali, hein? Foram 2 faltas em uma, Adriano Almeida. Exatamente. O melhor seria se tivesse uma vantagem, né, Júlio? Porque seria um bom contra-ataque do Guarani. O Dentinho já tinha colocado na frente, mas aí tomou o rapa. Falta quase no centro do campo. A bola vai sobrando pro time do Guarani pelo campo de ataque, domina Dentinho, escapa da marcação. O primeiro ele foi obrigado a voltar para Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues entrega a bola lá atrás para Maurício. Maurício de primeira tentou por dentro, passe errado, a bola fica de graça pro time do Velo Clube, volta para Marcelo. Marcelo limpa o lance para cima do primeiro, procura opção, ninguém se apresenta, agora sim foi obrigado a voltar com Zé Mário. Zé Mário dominou, entregou para Betão. Betão adiantou contra a marcação do primeiro, tentou fazer a finta, a arbitragem tá dando falta de quem? Ô louco! Ninguém entendeu nada. Os jogadores do Velo Clube ficaram revoltadíssimos. Ela deu falta pro Velo.
Só que não foi falta. Ela não deu a vantagem, né? O Betão seguia no lance, ela optou pela falta. Ninguém entendeu nada. A bola volta para o time do Velo. O Velo domina agora a posse de bola, pede aproximação ali. O camisa 21, Carl. Aí prefere o toque de bola para a chegada do Betão. Betão faz a invertida lá pro outro lado. Contra a marcação do primeiro, vem pra Zemar o toque de bola por dentro. Se apresenta Adriano. É pra ele o toque, vem no 1-2 pra ele. Trabalhou, soltou pra Norton. Norton girou pra Daniel Amorim. Foi desarmado. Recupera o time do Guarani. Maranhão saiu pro lado errado. Outro lado tava livre, mas deu certo. Voltou pra ele ainda, Maranhão. O outro jogador tá impedido, vai ganhar a falta. A arbitragem vai seguir. E Nainha recupera a bola para o time do Bugre. Carrega a bola para o ataque. Pela ponta direita, ele faz o passe de bola. Agora pra Joninha. Joninha tem Silas. Pedalou pra cima da marcação. Tentou cruzamento na grande área. A bola passa por todo mundo. Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues. É o momento mesmo. Ele fez um sinal pro banco ali, não sei não, viu, Adriano Almeida? Escanteio pro Velo. Não sei se ele não tá pedindo desculpa pros companheiros, porque o cruzamento ia pra fora, era só ele deixar essa bola sair, né? Aí é que mostra a insegurança, o jogador fora da posição. Escanteio pro Velo. E fez um baita 2025 Rafael Rodrigues. Escanteio marcado, Silas do toque de cabeça, encaixa Kaique França. Jogadores do Velo ficaram pedindo ali não sei o que, nem eles sabem também. Fato é que teve a defesa do Kaique França, Adriano Almeida. Essa bola do Silas veio o cabeceio e aí ela resvalou num outro jogador antes de vir para a mão do Kaique França. Um jogador do Velo chegou a levantar o braço, como quem diz, a bola bateu no braço. Mais nada, o jogo inclusive já seguiu. E você tinha razão, viu, Júlio? O Rafael levantou a mão, não era pedir desculpa não, cãibras. Não, mas ele tá realmente como ele tá fora da posição, como você citou, né, Adri? Às vezes sente também a intensidade física da lateral, né? Porque o lateral ele corre muito mais, né? Ele é exigido muito mais com relação ao físico do que o zagueiro, que fica muito mais ali no setor defensivo. Então o Rafael deve estar sentindo isso, tá ainda sentado no gramado no momento em que temos a pausa para hidratação. Vamos ver como é que vai ser essa recuperação do Rafael, porque é uma posição que se precisa muito estar bem pelo aspecto físico, né? Carlão de Freitas, pausa então para hidratação, tempo de análise aqui da CBN, 1-0 para o Bugre. Nos últimos minutos um Velo um pouco mais intenso, mas o Guarani consegue controlar bem o sistema defensivo, muito bem postado. Tá ensaiando um contragolpe, agora quase que aconteceu com o Maranhão, puxando aqui pelo lado esquerdo. Mas é um jogo que está se desenhando para o Guarani consolidar a vitória, embora 24 minutos, né, aí com a paralisação também, mas é um jogo que agrada a ideia do Guarani. O Guarani mais reativo, porque defende o resultado, joga fora de casa, mas com saídas rápidas. Então precisa encaixar, né? O Isaac nessa situação seria importante para ele organizar, para dar o tapa à frente pro Dentinho correr, pro próprio Maranhão, pro Guilherme Parede. Mas o jogo até aqui bem controlado, um Guarani bem organizado no Benitão. Muito bem, o Velo Clube vai voltando para o gramado. Rafael Rodrigues está ali também fazendo um teste ali com o preparador físico do Guarani. Acho que justamente para entender, né, se ele permanece ou não no jogo. Preocupação ali em cima em relação ao camisa 3, Rafael Rodrigues, que é zagueiro de origem, mas há 3 rodadas aí substituindo o Cicinho, que está no banco, né? Cicinho, então, lateral direito, experientíssimo, perde a posição por um zagueiro improvisado. Até porque o Rian, que é outro lateral, tá machucado também. Então tá assim. Júlio, o contrato do Cicinho acho que vence agora, né? Cicinho tá ali, não sei não se ele não vem pro jogo, hein? Vem, tá ali, vem pro jogo. Vai lá. E sim, Carol, a resposta é sim. Então, sim, né? Então tem que mostrar, né? Precisa mostrar. E o Kevin também, na beira do gramado. Lá vem Kevin, o iluminado. Vai lá, Adri. Bom, primeira alteração então, saiu camisa 3, Rafael contundido, tá fora para a entrada do 2, o Cicinho. E quem sai para a entrada do Kevin é o Maranhão. Maranhão 9 tá fora, Kevin 23 é a última alteração do Guarani. Carlão de Freitas, as mudanças do professor Matheus Costa, Cicinho e Kevin. Garoto aí que tá realmente na boca do povo, do torcedor bugrino aí, realmente muito feliz e esperançoso com ele. Um garoto da base que foi importantíssimo no empate contra o Santos, taticamente não muda nada, né? Eu acho que até qualifica a saída do Rafael e a entrada do Cicinho, porém perde em altura e o Velo vai usar e abusar deste expediente, mas o Cicinho pelo menos é um jogador da posição e que tem um escape, né? Tem a velocidade para sair num contragolpe. E o Kevin pode dar mais mobilidade, vive um grande momento, tá com a confiança lá em cima.
E vem Adriano pela ponta direita, pintou cruzamento, a bola bateu na marcação do Jonathan Costa. Ficou na bronca ali na cobertura. O Jonathan Costa, escanteio marcado. É a favor do time do Velo Clube para fazer a cobrança, Adriano Almeida. Fechou a porta agora o Jonathan Costa. E o Joninha agora. Não deixa. O Zé Mário não deixou. Joninha dá lugar ao Zé Mário, que vai cobrar o escanteio a favor do Velo. Vai vir bola aérea para a área do Bugre. A bola parada perigosa do time do Velo Clube. Atenção, 1-0 para o Guarani, 27 minutos do segundo tempo. Zé Mário levantou na primeira trave. Kevin afastou para o meio da área. A bola tá viva, toca de cabeça. Kaique França sai do gol. Ficam pedindo pênalti. A arbitragem dá. Pênalti marcado para o Velo Clube. Me pareceu no segundo toque dentro da grande área. Jogadores do Guarani ficam reclamando, não entendendo o lance. O William Farias agora discutindo ali com o camisa 21 do Velo Clube. Toda a tensão no gramado do Benitão. William Farias, você tá louco? E o Carlos ali reclamando bastante. É pênalti marcado pro time do Velo Clube, Adriano Almeida. O Betão tá caído até agora. E o pênalti ela sinalizou em cima do Betão, camisa 4, zagueiro do Velo Clube. Ela viu um empurrão na hora que o Betão sobe para cabecear. Ela entende que o jogador do Guarani vai no corpo. E é justamente o Renan Castro que está na bola por baixo. Ele faz uma espécie de cama de gato. E aí o Jonathan Costa por cima que cabeceia essa bola tirando. Então ela viu um pênalti do Renan Castro em cima do Betão por conta disso. Uma cama de gato. O Betão sobe para cabecear, o Renan Castro fica no chão e aí vai no corpo do zagueiro do Velo. O VAR acho que ainda tá conversando. Não tá tão convicto ainda na marcação, tá? E ela tá tentando ganhar tempo. Todos os jogadores do Guarani estão dentro da área. O Jonathan Costa é o mais revoltado. Mas ela tá com cara de que vai manter, né? Ela tá convicta, né? Acho que é o VAR que tá ganhando tempo ali para analisar o lance com calma. Fato é que é um momento aí de expectativa e tensão. Um jogo controlado, né, Júlia? Apesar de uma pressão que o Velo estabelecia, mas o Guarani conseguia controlar bem um pênalti bobo, né? Se foi confirmado, acho que praticamente confirmado, mas um pênalti bobo. Cara, o Guilherme Parede é muito chato, cara. Mas tem que ter esse jogador, né, Carlão? Tem, lógico, faz parte. Ele tem um papel fundamental, né? De cobrar a arbitragem, provocar o adversário. Enfim, o Guilherme Parede é o chato positivo do futebol, tá, gente? Não é nada contra o Parede, não. Pênalti confirmado, marcado pro time do Velo. Daniel Amorim, Kaique França é pegador de pênalti, hein? Kaique França é pegador de pênalti, autorizado. Daniel Amorim bateu! Kaique França é pegador de pênalti! É gente grande! É pegador de pênalti! Kaique França faz a defesa espetacular! O Guarani tá na frente, Adriano Almeida! Uma defesa espetacular mesmo, porque o Daniel Amorim chutou essa bola no cantinho direito do Kaique França, e ele se agigantou, pulou bem na hora que a bola partiu, certinho, para com o braço direito colocar essa bola para escanteio pro Velo. Escanteio pro Velo Clube, o jogo vai pegar fogo, bola pela ponta esquerda. Toda a expectativa dentro da grande área, autorizado, Adriano tá sozinho na primeira trave pedindo bola. Pintou o levantamento da grande área, Kaique França dá um tapa na bola, tira dali. A bola vem no rebote, tira o William Farias. A galera do Bugre vem junta. Olha o contra-ataque do Guarani. 3 contra 3, na frente Dentinho. Acelera, pega na velocidade, Dentinho adiantou demais. Se empolgou. O Dentinho na sequência, falta ali do Renan Castro, que provoca também a marcação. Rapaz... O jogo pegou fogo, Carlão de Freitas, 1-0, Kaique França defende. Nossa, que defesa maravilhosa, foi no canto, o Daniel Amorim bateu, tentou aí deslocar o Kaique, mas o Kaique astuto fez a defesa, mandou para escanteio, depois no escanteio já socou a bola, vive um grande momento com a camisa do Guarani. Agora, atenção, né, não dá moleza, o jogo controlado, tudo bem, uma pressão do Velo, mas o Guarani conseguia domar as feras, conseguia domar os donos da casa, e aí um pênalti bobo quase coloca tudo a perder, mas 1-0, o Kaique vai garantindo, tentar aí desafogar um pouquinho no contragolpe pra sair do sufoco. Eu falei do Guilherme Parede, que ele é chato, e ele bate no peito do Daniel Amorim e aponta pro Kaique França. Então vou colocar aqui um pouquinho de mérito também no Guilherme Parede, né? Porque ele tirou a concentração, um pouquinho de confiança do Daniel Amorim, facilitando o trabalho do Kaique França. É o Bugre que tá vencendo 31 minutos do segundo tempo, são 15 minutos, Guarani
para segurar e vencer a primeira em 2026. Guarani sai jogando o time do Velo pelo campo de defesa. Enayan domina pela ponta direita. Ele escapa da marcação, entrega a bola para Adriano. Adriano tendo toque para Joninha. Vem Jonathan Costa rasgando emoções. Ele manda a bola para longe. A lateral marcado a favor do time do Velo. Enayan tem pressa, trabalha pela ponta direita. Chega Renan Castro desarmando. A bola voltou para Adriano pro time do Velo. Ele entregou pela ponta direita para Joninha. Joninha pentou cruzamento da grande área. Kaique França pegou, soltou, pegou. Fica com ela, Kaique França faz a defesa em 2 tempos. Ô, Julio, pois não, Dri? No lance, após a cobrança do Kaique França, após a defesa do Kaique França, né? O Jonathan Costa, zagueiro do Guarani, camisa 4, levou cartão amarelo porque provocou o adversário. Então a árbitra Mariana Batalha aplicou amarelo para Jonathan Costa do Guarani. Sai jogando o time do Guarani pelo campo de defesa, aliás, o time do Velo Clube. Zé Mari domina, entrega perigosamente na direção do goleiro experiente Marcelo Carné. Marcelo Carné levanta a cabeça, entrega a bola pela ponta direita, rola a bola com o Marcelo Augusto. Marcelo Augusto levanta a bola lá pro campo de ataque, vem Renan Castro sozinho. Ele faz o toque de cabeça e empurra na metade do campo. Era para William Farias, a bola bateu na marcação, voltou para Natan. Boa bola para Isaac. Isaac adiantou, soltou no comando para Kevin. Lá vem o garoto. Kevin invadiu grande área, se enrolou com a bola. Calma, Kevin. A bola volta para Adriano. Adriano domina, recupera para o time do Velo Clube. Vem no contra-ataque. Boa bola na ponta esquerda, desarmado pelo Renan. Renan Castro domina, recupera para o time do Guarani. Trabalha para Isaac pela ponta direita. Isaac tentou por dentro. Pé de ferro, foi pro solo, levou a pior. Fica sentindo Isaac, a arbitragem manda seguir. A bola volta, fica de graça para Carl. Ele sai jogando para o time do Velo Clube pelo campo de defesa. Solta a bola lá atrás. É para a chegada do Betão. Betão adianta. Ele de evolução, vem com ele. Carl dominou. Ele tem aberto pela ponta direita o Joninha. É para ele, o lançamento foi forte, mas ele chegou. Joninha pintou a jogada pela ponta direita, rasga, vem Kaique França para fazer a defesa. Fica com ela, não solta mais aos 33 minutos do segundo tempo. Ô Carlão, calma aí. Cicinho, Kevin, Dentinho, Renan. Tem mais uma janela. O Diego Torres. Então, nunca mais no Guarani, cara? O Isaac caiu ali agora há pouco e ele fez um aceno, não sei se foi para o banco de reservas. Se o Isaac sair, o Diego é um substituto imediato, né? Conforme o último jogo contra o Santos. Mas acho que se o Isaac tá gesticulando ali, né? Fazendo um movimento, deve estar cansado. Vamos ver qual vai ser a situação do Matheus, o que ele vai pensar. Se o Isaac sair, talvez o Diego Torres, né? Pelo menos contra o Santos foi assim. 34 minutos do segundo tempo, 1-0 para o Guarani contra o Velo Clube, gol marcado pelo Guilherme Parede. Guilherme Parede foi para a casinha de pênalti, Kaique França defendeu, fez outro gol para o Guarani, 1-0 para o Guarani por enquanto. O jogo tá parado, o Guilherme Parede vem para a cobrança de falta. Autorizado, lá vem Guilherme Parede. Ele quem vem para a cobrança de falta. Cicinho tá pertinho dele também para uma jogada ensaiada se quiser. Parede, pintou o cruzamento da grande área, sobe de cabeça, a bola voltou para Kevin, lá vem o garoto, Kevin dominou, escapou a bola dele, fugiu um pouquinho, afasta, tira dali. A bola voltou para Natan, Adriano tira, ela vem pro rebote pela ponta direita, vem com Silas. Silas domina, já entrega a bola lá pelo campo de ataque por baixo, chega rasgando, recuperando o William Farias. Boa boa, recupera o Guarani. Um bolão para Parede dominou, costurou para cima do primeiro, soltou para Isaac num 2, perdeu a bola, o time do Guarani. Passe errado do Isaac, a bola volta para Silas, o contra-ataque, entrega a bola com Joninha. Joninha adiantou demais, foi pro solo, pediu a falta, a arbitragem vai dar. Jogo tá parado, falta marcada é a favor do time do Velo Clube. Calma, gente, não precisa brigar, meninos. Pois não, Adriano Almeida? Enquanto os ânimos se acalmam por lá, só mais uma informação, ainda a respeito do pênalti a favor do Velo Clube, porque a TV agora mostra outro ângulo. E a primeira impressão é que teria sido uma cama de gato no Renan Castro em cima do Betão. Mas agora a gente vê uma outra imagem que mostra que o Jonathan Costa, no momento em que ele sobe para cabecear, normalmente o jogador sobe com os braços abertos. E esse braço pega no rosto do Betão. O cotovelo pega no rosto do Betão, um pouco no pescoço. Então, esse pênalti marcado foi por conta disso, de uma disputa de bola no alto em que o braço do Jonathan Costa sobe no rosto do Betão. Depois dessa falta, eu confirmo as duas alterações. Saíram os camisas 10 dos dois times. A galera não gostou da alteração do Pintado, não. Pegaram no pé dele ali. Pintadão, a galera. Vai tirar o 10? Ô, louco! O Silas caiu no segundo tempo, mas é um jogador diferente, né? De repente, num passe aí, ele pode definir as coisas. É um jogador que tem repertório e a torcida, e muito prestígio perante a torcida. Muito
Muito bem, o jogo tá parado, falta marcada pro time do Velo Clube fazer a cobrança ali pela ponta direita com Carl. Lá vem ele, camisa 21, apenas homem formando a barreira do Guarani, o Guilherme Parede. São 36 minutos do segundo tempo, 1-0 para o Bugre. Kaique França pegou pênalti também. Levantamento da grande área na direção do Marcelo Augusto, afasta a marcação, tira dali. É o Dentinho, o pai da velocidade, perde a bola. Ela voltou para a ponta esquerda, pro camisa 20 do time do Velo, pintou o cruzamento da grande área, a bola desviada, vai embora, linha de fundo. Confirmando então as alterações do jogo, Adriano Almeida. Bom, primeiro no Guarani, saiu o 10, Isaac, para a entrada do 20, Diego Torres. Duas no Velo, saiu meia dúzia, Zé Mário, para a entrada do 16, o Kaique. E saiu o 10, camisa 10, Silas, está fora, para a entrada do 20, João Lucas. Escanteio pro Velo, caiu na bola. Lá vem Corpo, pintou o cruzamento da grande área, tentou de primeira finalização, a bola vai direto para a linha de fundo, apenas o tiro de meta marcado pro Velo Clube fazer a cobrança. Tinha acabado de falar dele, de fato tá em campo então, Diego Torres acionado aí no Guarani, Carlão. Também taticamente não muda muito, o Diego entra para reter a bola, para tentar organizar esse meio campo, tentar aproximar dos atacantes, né? Coisa que o Isaac não fez, o Isaac não foi tão participativo como na última partida contra o Santos. E o Diego é mais uma chance aí, né? De tentar mostrar do que é capaz, de tentar entregar aquilo que a gente espera dele, coisa que não aconteceu até agora. A bola volta para o campo de defesa, vem Nayan, ele escapa da marcação, o primeiro entrega a bola curtinha ali no comando, solta a bola para a chegada do Betão, Betão faz o pivô, chama João Lucas volta a bola para Betão entregando para Marcelo Augusto, o Marcelo Augusto domina para o time do Velo Clube no campo de defesa, tudo isso jogado aos 38 do segundo tempo, 1-0 para o Guarani. Adriano lançado, tentou o passe para Daniel Amorim, a bola recuperada pelo Bugre, William Farias, entrega a bola para Jonathan Costa deu agora uma simulada legal ali, foi inteligente, camisa 4 do Guarani, muito inteligente, experiente agora, jogador rodado, inclusive campineiro, hein? Jonathan Costa é campineiro, volta aí para sua cidade natal para realizar um sonho, hoje defendendo as cores do Guarani. 38 minutos e 20 ao segundo tempo para você aqui no Futebol Globo CBN. Falta marcada para o Guarani pelo campo de defesa. Jonathan Costa ganha todo o tempo do universo. Tudo que ele puder ganhar de tempo, ele ganha. Lá vem ele para a cobrança de falta. Levanta lá na frente, buscando jogada pela ponta esquerda para Guilherme Parede. Foi muito forte o passe. Ela se perde em linha de fundo, apenas o tiro de meta marcado para o Velo fazer a cobrança. Sai jogando o time do Velo pelo campo de defesa, trocando passe agora com Betão e Marcelo. Ele solta a bola pela ponta esquerda ali para a chegada do Kaique. Kaique volta, recuando para o goleiro Marcelo Carné, fica aí o time do Velo buscando espaço por enquanto. Pois não, Adriano Almeida? Confirmando esse resultado, vai ser a segunda derrota consecutiva do Velo. Perdeu na última rodada fora de casa para a Portuguesa por 2-0 e vai sofrendo essa derrota, a primeira em casa para o Guarani. Para o lado do Guarani é a primeira vitória no Campeonato Paulista, confirmando este 1-0. Desencantando o Bugre, pode ser muito importante esse resultado para as pretensões do Guarani na temporada, né? Depois de um começo aí muito turbulento do Guarani, inclusive para o Matheus Costa, essa vitória parcial dá muita moral para o Guarani, é o que precisa também, um pouco de paz no brinco de ouro da princesa. 39 do segundo tempo, levanta a bola lá para o campo de ataque, o time do Velo Clube tenta sair jogando, a bola voltou para Diego Torres, não consegue o domínio, escapuliu. Se fica com ele, era um lance de muito perigo, Adriano Almeida. Porque ele estava praticamente na cara do goleiro, com o zagueiro já um pouco para trás dele. Mas teve dificuldade em conseguir o domínio. Olha o Bugre de novo. Cicinho lançado pela ponta direita, pintou cruzamento, a bola explodiu na marcação, vai embora, linha de fundo, ganha o escanteio. Escanteio marcado para o Guarani bater. Primeiro do Guarani. Primeira participação do Cicinho também, né, no jogo. Incisiva, agora recebeu, tentou fazer o base com um escanteio. Ganhou um escanteio, Diego Torres é quem vem para a cobrança, quem sabe para ampliar e deixar essa vitória mais tranquila. Atenção, escanteio marcado, Diego Torres vem para a cobrança na grande área do Guarani, momento de expectativa. Todo mundo na grande área, Kevin, Maurício Antônio, Jonathan Costa, pintou cruzamento na grande área, toca de cabeça, a bola tá viva ainda, afasta Guilherme Parede, perseguindo, mas não consegue o domínio, fica a bola para Inayan, Guilherme Parede tenta na primeira, tenta na segunda, não consegue desarmar, Inayan fica com a bola, consegue a inversão lá pro outro lado, pro Daniel Amorim, velocidade não é um forte dele, mas ele consegue o passe, e na sequência o Kaique fez isso aí, ó, devolveu de graça a bola para o Guarani, vai ser ele jogando com o Kaique França. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Aproveite a promoção Vai de 80 da Unimed Campinas. Plano empresarial com 80% de desconto, distribuído em 4 mensalidades. Aproveite e contrate já. Alô, Ezinho, Ézer, torcedor do Corinthians, está aqui, ó, na bronca com a arbitragem.
mas acompanhando agora o Bugrão, hein? Depois do empate, Oscar Ulisses deu recado aqui, Santos 1, Corinthians também 1. Muitas polêmicas de arbitragem. É o Guarani que vai vencendo por enquanto o Velo Clube, placar de 1-0. Todo mundo ligado na CBN. A bola volta para o campo de ataque do time do Guarani. Domina ali o Guilherme Parede. Tentou fazer a parede, mas ele perde a bola. Volta a marcação dupla para o time do Guarani. Ficou com o Diego Torres. Passe rápido do Diego Torres, o inteligente. Ele solta a bola pela ponta direita para Dentinho. Ele gosta da jogada lateral. Dentinho para Cicinho. Cicinho domina. Ele para, pensa, procura espaço, ganha na experiência. Cicinho, ele domina, entrega lá atrás para Maurício. O Maurício vai girando pro time do Guarani. Ele troca passes pelo campo de ataque. A bola volta pela ponta esquerda agora para a chegada do Renan Castro. Renan Castro dominou, entregou, soltou para a parede. Bolão para Renan Castro. Kevin tá livre na grande área. Atenção, vem Guarani, pintou cruzamento da grande área. Bola desviada. Afasta, tira a defesa. Na sequência, pede o ferro. Jonathan Costa. Ele vence na primeira. William Farias vence na segunda. A bola fica com Renan Castro que domina, entrega a bola para Guilherme Parede. Levantou a cabeça, vai recuar lá atrás pro goleiro Kaique França sair jogando. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. 42:30, Velo Clube 0. Guarani também com um gol marcado por Guilherme Parede. Central da bola. Mais cedo, o Botafogo de Ribeirão fez 1-0 para cima do Primavera no clássico da Vila Belmiro. Empate, Santos 1, Corinthians também 1. Gabigol para o Santos e o Yuri Alberto, a noite dos camisas 9 lá na Vila Belmiro. Futebol Globo CBN. Pode ligar aqui, tem muito futebol para você. Jogo tá parado, falta marcada pro time do Velo. Agora, Carlão, minutos finais, momento de controlar pro Guarani tentar vencer o jogo, Carlão. Controlar, muita concentração, evitar lances bobos, né? As faltas laterais, os escanteios também, porque o Velo vai se utilizar dessa jogada para tentar empatar o jogo. E claro, escapulir, aproveitar, ficar com a bola, fazer com que o Velo se irrite, né? Porque isso faz parte nos minutos finais para o Guarani conquistar os 3 pontos e, enfim, sair desta situação incômoda no Paulistão. 44 minutos, vem Velo, vinha, desarma, Guilherme Parede fazendo um grande jogo, camisa 7 do Guarani. Lá vem Parede, dominou, entregou para a ponta direita para Dentinho, chegou nele do jeito que ele gosta, no mano a mano, no X1. Lá vem Dentinho, invadiu grande área, puxou pro pé esquerdo, vai bater pro gol, Dentinho ainda ele ajeitou atrás da cavadinha na grande área. Passe longo, sentido. Parede tá se arrastando. Parede tá hoje um verdadeiro guerreiro. Entregou tudo dentro de campo, Guilherme Parede. Fortíssimo candidato a craque do jogo. Lá vem pro campo de ataque o time do Guarani. Renan Castro entrega a bola pela ponta esquerda. Volta a bola lá atrás. O time do Guarani trocando passes. Jonathan Costa recuando. O time do Velo parece que sentiu fisicamente também. Sentiu. Até que já não estabelece a pressão, né, Júlio? Olha o Daniel Amorim, cara. Não tá completamente exausto, camisa 9 do Velo. Lançamento pra Diego Torres. Tá mal. E aí, Adriano Almeida? Dá pra explicar ou não? Acho que não. Ele furou, é a primeira vez que eu vejo alguém furar o passe. Furar o próprio, Ele tentou dominar, na hora que ele parou a bola, ele deu um drible nele mesmo. Diego Torres tá mal, né? Banco merecido, né, Carlão? Mas claro que é um jogador de muito talento. Merecido, é um jogador que a qualquer momento pode fazer um gol, tem uma bola parada importante também, mas ainda não se encontrou no Guarani. Teve lampejos, né, na Série C do Campeonato Brasileiro, mas 2026 realmente não está se encontrando. Nós esperávamos um Diego Torres diferente em relação ao passado, mas pelo contrário, ele caiu ainda mais. 45, estamos a critério do árbitro agora, aliás, da professora Mari Batalha, para saber quantos minutos ela vai acrescentar nesse finalzinho de jogo. 45 minutos, você ouviu o toque da CBN. Entramos na fase dos acréscimos. Falta pouco para a primeira vitória do Guarani, hein? Primeira vitória do Guarani está chegando. 6 minutos. Tem muito jogo ainda pela frente. Se segura, torcedor. A bola volta para Adriano, pro time do Velo Clube. Ele consegue o passe pela ponta direita. Olha o Guilherme Parede dando a vida dentro de campo. Vai ser obrigado a correr atrás da bola mais uma vez o camisa 7. Os companheiros não estão ajudando o Guilherme Parede. Quem recebe a falta agora, jogo parado, Adri. Aí, aliás, o camisa 8 Norton, que já tinha cartão amarelo. A arbitragem ignorou, né? Saiu de perto, fez a árbitra esquecer dele. E agora é o Emerson Barbosa que tá ali no gramado. Na verdade não, o Guilherme Parede, que tá exausto e vai ganhando um pouco mais de tempo ainda. Apesar desse cansaço do Guilherme Parede, o time do Guarani, eu gostei das mudanças. Dando pitacos aqui como comentarista. Gostei das mudanças do Guarani e agora Renan Castro. Leva cartão amarelo por enrolar, fazer a famosa cera
Mas enfim, para mim os reservas do Guarani foram bem aí para segurar esse resultado de 1-0 no segundo tempo. Foi uma cera bem feita, tá? 1 minuto o Guarani ganhou nessa brincadeira aí. Uma boa cera. A bola vai sobrando na lateral do campo, lateral marcado pro time do Guarani fazer a cobrança pela ponta direita. Sai jogando o time do Bugre, bola solta para Natan Melo. Natan Melo entrega agora com o capitão William Farias. William Farias atravessa o campo, toda a extensão pela ponta esquerda. A bola chega para Renan Castro pela ponta, ele chama na tabela. A jogada com o Guilherme Paredes, tá morto no jogo Guilherme Paredes, não tem o que fazer. Tem que jogar do outro lado lá com o Dentinho. Desse lado aqui o Paredes tá exausto. E agora o Inayan tentou dar uma despertinho, ganhar alguns metros ali na cobrança do lateral. A arbitragem pediu para voltar. 47 minutos. Daqui a pouco o Fábio Chave vai trazer como é que fica a tabela com esse resultado parcial do Guarani. A bola volta para Betão, pro time do Velo Clube, trabalha pela ponta esquerda. Agora a bola solta com Kaique. Kaique dominou, escapou da marcação do primeiro, tentou levantamento lá pelo campo de ataque. É para chegada do Adriano, desviou, afasta Maurício, a bola voltou para Inayan pela ponta direita. Inayan pintou o cruzamento da grande área, toca de cabeça. Kaique França encaixa no centro do gol. O paredão bugrino aparece mais uma vez, Adriano Almeida. Definitivamente hoje não é a noite do Daniel Amorim. Foi ele quem subiu para cabecear. Tava com liberdade, sem uma marcação dos zagueiros do Guarani e cabeceou muito mal no meio do gol, fraco, em cima do Kaique França, que se consagra efetivamente essa noite. Domina Norton pelo campo de defesa, troca passes do time do Velo Clube neste momento. Fábio Scheibe, como é que tá ficando a classificação do Campeonato Paulista? Antes o ataque do time do Velo Clube, falta marcada pra cima do Inayan, a arbitragem não deu. Pois não, Fábio Scheibe, a classificação autorizada. Vitória importantíssima do Bugre, o Bugre dá um salto, 6 posições, ganha com essa vitória, sai de 15º, vai pra 9ª colocação, tem 5 pontos ganhos e na zona de degola neste momento, Noroeste e Ponte Preta. O Noroeste tem 3 pontos, a Macaca não fez nenhum ainda no Paulistão. E agora mais um contra-ataque desperdiçado. Tô achando que o Guarani tá afobado, hein, Carlão? Então, segura a bola lá na frente, né? Esse contragolpe poderia dar um respiro, um desafogo, deixar a bola lá no campo de defesa do Velo, mas desperdiçou, errando passes, né? E fica o sinal de alerta, aproveitar esses momentos para escapulir, para dar uma tranquilidade para o sistema defensivo, porque o Velo vai pressionar até o fim. 2 minutos. E vem Velo Clube pro campo de ataque. Um bolão, Carl fez uma grande finta, pintou o golaço pra fora. 2 minutos, Guarani, 2 minutos, Guarani. Quase um golaço, hein, Adriano Almeida? É, a jogada foi bonita, a preparação até o chute foi muito bonita, mas aí na hora do chute foi mal, até pediu desculpas pros companheiros, melhor pro Kaique França, que vai ganhando aqueles preciosos segundos nesses acréscimos. 49 minutos, faltando 2 para acabar. Kaique França agora vai ter que dar uma enrolada. Ganha o máximo de tempo que pode também o goleiro do Guarani. Só não pode enrolar muito, né? Porque o Kaique França, esses cartões aí pro Kaique França são preciosos. E na sequência a cama de gato ali do Kevin pra cima do Norton. O jogo tá parado, falta marcada pro Velo Clube. 1:30 para acabar. Marcelo Carné tá pedindo para todo mundo ir pra área. Vai pro chuveirinho. Perder de 1 ou de 2, tanto faz. Mandou todo mundo pro ataque. É o kamikaze agora do Velo. Autorizado. 1:30 para acabar. Levantamento da grande área. Sobe de cabeça a defesa do Guarani. Não consegue afastar. A bola voltou pela ponta esquerda para João Lucas. Invadiu a grande área. Passe errado. A bola fica com o Dentinho, que dá um chutão. Tira dali do jeito que dá. 1 minuto para acabar. O Velo Clube tá no ataque. O Guarani se segura do jeito que pode. 2 bolas em campo. Agora o Norton tira uma. Vem para a cobrança do lateral Kaique. Lateral marcado. Agora o Dentinho coloca a bola que estava para fora, novamente para dentro do campo para ganhar um tempinho também. Pintou o cruzamento da grande área do lateral, afasta a defesa do Guarani. O Kevin entrou mal, hein? Tá completamente nervoso. A promessa do Guarani, que fez gol contra o Santos, não conseguiu um domínio. A bola volta pelo campo de defesa, tentou o cruzamento ali, o time do Velo afasta a marcação, tira. A bola volta para Kaique, lateral marcado a favor do time do Bugre. Sai jogando do time do Velo, aliás. É lateral marcado pro Galo Vermelho fazer a cobrança pela ponta esquerda. Pintou o cruzamento da grande área. João Lucas desvia de cabeça. Tentou o passe para Marcelo. Cicinho recupera o camisa 2. Afasta o perigo, tira dali. Manda lá para Dentinho. Se manda, Dentinho. Vai embora, Dentinho. Acelerou. Velocidade. Diego Torres passou. É para ele o toque agora. Segurar ou tentar o drible. Diego Torres perde no corpo. Impressionante. Tá mal demais o argentino. Vai acabar o jogo. Estamos a critério de mar e batalha. Vai acabar o jogo. O Guarani vai vencer o primeiro jogo da temporada. O Velo Clube vem pro kamikaze. Kaique França encaixa a bola. Vai acabar. Acabou! Apita mar e batalha. Acaba o jogo em Rio Claro. 0. Guarani.
pro Guarani. Central da Bola. Boa, Bugre. O Bugre conquistando a primeira vitória no Paulistão 2026. Bate o Velo Clube fora de casa 1-0. Gol de Guilherme Parede já no finalzinho da primeira etapa de pênalti. A primeira vitória do Guarani na competição. Adriano Almeida, seu destaque final nessa importante vitória do Bugre que deixa ele fora do Z2 da competição. E o melhor, né, Fábio? Sonhando ainda com uma próxima fase, porque metade da primeira fase já foi, o Guarani tá colado ali perto do G8 e quem sabe aí uma possibilidade para uma classificação, uma disputa de quartas de final. Vamos ver os próximos capítulos, ainda mais porque o Guarani tem um tempo extra aí para se preparar, só joga na próxima segunda-feira contra a Portuguesa lá no Canindé às 20 horas. Para esse jogo, aparentemente o Bugre não perde ninguém. O Rafael saiu hoje sentindo algo muscular, mas acredito que terá condições e aguardamos também pelas condições do zagueiro Rafael Donato, que se recupera no departamento médico. Guarani que conquista a primeira vitória do ano, a primeira vitória no Paulistão 2026. Muito obrigado, Adriano Almeida. Boa noite pra você. Júlio Nascimento, nona colocação para o Guarani, deixa momentaneamente essa parte tenebrosa da tabela, né, Júlio? Importante resultado pro Guarani para dar confiança, para dar um pouquinho mais de estabilidade também. Vai ter um tempinho, né, Fábio, para trabalhar até o jogo contra a Portuguesa. E acho que esse jogo da Portuguesa é vencer ou vencer. Se o Guarani conseguir um bom resultado, aí acho que já chega no derby com uma outra atmosfera. Então, parabéns aí ao Guarani pelo resultado e parabéns principalmente ao Guilherme Parede, né? Que batalha hoje teve o Parede em campo. Foi muito bem o autor do gol do Guarani. Um abraço, Chaibi. Nos vemos amanhã, 11 da manhã no CBN Esportes. Carlão de Freitas, vitória importantíssima do Guarani, a primeira nessa temporada, hein, Carlão? Vitória importante, vitória pesada, que dá sustância para a campanha do Guarani, quem sabe início de uma recuperação, uma mudança de rota, né, que a gente tem falado aqui, uma mudança de caminho, pensando sim em classificação, ainda precisa confirmar pelo menos mais uma vitória aí para realmente carimbar a permanência na Série A1 e pensar em classificação, mas uma vitória que dá total tranquilidade pro Matheus Costa tocar o trabalho e muita confiança pro Guarani conquistar coisas melhores dentro do estadual. Nos vemos amanhã também, Carlão de Freitas, 11 da manhã, CBN Esportes. Muito boa noite, valeu, Carlão. Valeu, Fabião, até a próxima, abraço. Confirmando que o São Paulo venceu o Ibrachina 4-1 na Copa São Paulo de Futebol Júnior e fará a final da competição da Copinha no próximo domingo contra o Cruzeiro no Pacaembu. Agradecendo a você que esteve conosco em mais uma transmissão, em mais uma jornada, 11h28. Amanhã a gente repercute essa vitória do Guarani contra o Velo Clube. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada. ZYD 809. FM 99,1 MHz.